Gloria Connor, uma senhora humilde de 65 anos, morava sozinha em sua casa na Califórnia. Quando descobriu que seu netinho de 7 anos estava sofrendo maus tratos dentro de casa, ela solicitou a guarda do menino. Sem provas concretas, o juiz estava prestes a tirar o neto de sua avó, porém, após ele pronunciar apenas 5 palavras, o garoto fez o tribunal inteiro ficar em choque. Gloria estava arrumando cuidadosamente a mesa do café da manhã, pois aquele era um dia especial. Seu amado neto, Davi, estava prestes a chegar para passar alguns dias em sua casa. Após a perda recente de seu esposo, Gloria encontrou-se imersa em dias solitários e repletos de saudade. Contudo, as visitas de seu netinho tornaram-se seu maior consolo e fonte de alegria. A idosa não parava de olhar no relógio, aguardando ansiosa pela chegada do neto. O som de um carro se aproximando fez o coração de Gloria bater mais forte. Ela caminhou até a varanda da frente, ansiosa para receber seu pequeno tesouro. E lá estava ele, com olhos curiosos e sorriso radiante. Meu querido Davi, exclamou Gloria, abrindo os braços para recebê-lo em um abraço caloroso. A vovó estava morrendo de saudade, meu querido. Os olhinhos de Davi brilhavam de felicidade enquanto sentia o carinho de sua vovó. Juntos, eles entraram na casa, onde o aroma de um delicioso bolo de chocolate recém-saído do forno preenchia o ar. O café da manhã favorito de Davi estava disposto na mesa, preparado com todo carinho, esperando por ele. Enquanto se deliciavam com o bolo, Gloria e seu neto conversavam animadamente sobre suas aventuras recentes. Davi falava sobre seus amigos da escola, suas brincadeiras favoritas e os sonhos que permeavam sua imaginação. Gloria o ouvia atentamente, encantada com a pureza e a alegria daquele garotinho especial. Os dias de Davi com a avó eram repletos de risos e descobertas. Eles passeavam pelo parque, tomavam sorvete e assistiam filmes no cinema. Quando a noite caía, Gloria carinhosamente colocava Davi na cama e, com uma voz doce e envolvente, contava-lhe histórias encantadoras até o garoto dormir. Contudo, devido às inquietações e preocupações que carregava consigo, Gloria não conseguia se entregar ao sono tão facilmente quanto seu netinho. No entanto, ela encontrava um refúgio na tranquilidade da noite, aproveitando esses momentos para assistir Storyflix, o seu canal favorito de histórias. A cada narrativa, lições de vida significativas se revelavam, reforçando a crença de Gloria em finais felizes e fortalecendo sua esperança, mesmo diante das provações que enfrentava. Imersa nessas histórias reconfortantes, ela encontrava ânimo para acreditar que sua própria jornada também pudesse ter um final feliz. Porém, naquele verão, tudo mudou. Enquanto ajudava Davi a trocar suas roupas de banho, Gloria notou diversas marcas escuras em várias regiões do corpo dele. Um calafrio percorreu sua espinha, e seu coração apertou de preocupação. O que aconteceu, meu querido? Perguntou ela com um tom de voz preocupado. Davi abaixou os olhos, evitando o olhar da avó. Com um tom baixo e sem convicção, ele disse à avó que havia caído na escola, mas que não era nada. Gloria segurou suas mãos delicadamente e o encorajou a falar. Você pode me contar a verdade, meu amor. Vovó está aqui para te proteger e te ajudar, não importa o que aconteça. Davi hesitou, mas finalmente, com um suspiro, ele admitiu que havia sido repreendido pelo pai, Benjamin, após ter quebrado um copo em sua casa, e que o pai não tinha paciência com ele, pois era um menino muito levado. O coração de Gloria partiu em 1000 pedaços. Ela abraçou Davi com cuidado, prometendo a ele e a si mesma que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para protegê-lo. Ela sabia que Benjamin era um homem impaciente, mas jamais imaginou que ele seria capaz de tamanha crueldade. Gloria não podia ignorar aquele fato. Jamais permitiria que Davi sofresse em silêncio. Ele merecia um lar seguro e cheio de amor. Porém, para Gloria, os desafios não se limitavam ao cuidado do neto. Ela também enfrentava uma difícil batalha em relação à sua filha, Daisy, a mãe de Davi. Daisy, antes uma jovem cheia de esperanças e sonhos, viu sua vida tomar rumos difíceis, encontrando-se aprisionada em um ciclo vicioso de dependência química. Ela não sabia como havia chegado nessa situação, e muito menos como sair dela. Preocupada com a situação de Daisy, Gloria fez inúmeras tentativas para interná-la em uma clínica de reabilitação, mas a filha nunca aceitava a ajuda. Embora prometesse à mãe que estava se esforçando para parar, infelizmente, a cada recaída,
a situação de Daisy piorava ainda mais. Benjamin, por sua vez, assumia a responsabilidade de sustentar a família, contudo, ao longo do tempo, tornou-se uma figura autoritária e impaciente, incapaz de conter suas explosões de raiva. Fora de casa, ele aparentava ser um homem sempre gentil e educado, mas após alguns anos de convivência, Glória começou a notar que ele não era exatamente quem demonstrava ser. Preocupada com a situação, Glória tentou alertar Daisy sobre o comportamento de Benjamin. Ela expressou seu amor e apoio incondicional, reforçando que sua casa estaria sempre de portas abertas para ela e para seu neto, Davi. No entanto, Daisy mostrava-se apreensiva em deixar o marido, preferindo trocar de assunto quando a mãe a questionava. A situação era muito mais complexa do que Glória poderia imaginar. Quando a idosa virava as costas, ela sequer sonhava com o que acontecia dentro daquela casa. Sem condições para arcar com os custos de um advogado particular, Glória decidiu procurar a ajuda de um advogado pro bono para representá-la na busca pela guarda de Davi. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo para proteger sua filha e seu neto querido. Ao adentrar o escritório, Glória observou o local. O lugar era impecavelmente decorado, transmitindo uma atmosfera austera e séria. O advogado, um homem de meia idade, recebeu-a com um aperto de mãos firme, porém amigável. Sentados frente a frente, Glória desabafou sobre suas preocupações com a segurança de Davi e a situação de sua filha Daisy, tentando reforçar a urgência em conseguir a guarda do neto. O advogado ouviu com atenção cada palavra, analisando os detalhes da situação. Ele percebeu a determinação nos olhos daquela senhora simples, mas que carregava uma força inabalável dentro de si. Compreendo sua preocupação, senhora Glória, e estou ciente da importância de assegurar o bem-estar do Davi, disse o advogado, transmitindo confiança. Vamos trabalhar incansavelmente para que você obtenha a guarda de seu neto o mais rápido possível. Entretanto, é crucial destacar que enfrentaremos desafios, pois se trata de uma situação delicada. Continuou ele de forma ponderada. Para garantir o sucesso nesta questão, será essencial apresentar provas sólidas que sustentem sua alegação. O juiz levará em consideração diversos fatores, como a paternidade, a situação financeira, a comprovação de incapacidade materna e, infelizmente, a idade da senhora e sua condição financeira podem também influenciar a decisão. O advogado continuou explicando os passos que precisariam ser dados e os documentos a serem reunidos. Glória se sentiu aflita e intimidada com a complexidade do processo, mas a lembrança do olhar assustado de Davi lhe trazia coragem renovada. Não demorou muito para que a intimação da audiência chegasse até Benjamin. Ao receber o documento, o homem leu atentamente e percebeu que foi Glória, sua sogra, quem havia solicitado a guarda. Imediatamente, uma onda de raiva tomou conta dele, sentindo-se indignado com a interferência da sogra em sua vida. Furioso, Benjamin foi em busca de sua esposa Daisy, acusando-a de ter envolvimento na solicitação. Ele a culpou por supostamente compartilhar informações pessoais e íntimas sobre a família com a mãe. Daisy, tomada pelo medo, negou veementemente qualquer envolvimento, buscando desesperadamente se justificar, mas Benjamin permaneceu inabalável, recusando-se a acreditar em suas palavras. O clima dentro da casa ficou ainda mais tenso, com Benjamin se sentindo traído pela esposa e invadido pela intromissão de Glória. Ele descontou sua frustração na família, tornando o ambiente insuportável. Davi, assustado, observava toda a discussão dos pais de longe. Ele sabia que a avó só estava tentando protegê-lo, mas temia que as coisas ficassem ainda piores. Quando Benjamin viu Davi, ele foi em sua direção e, com um tom ameaçador, disse a ele para não falar nada sobre o que acontecia ali, e que se abrisse a boca, as coisas ficariam muito piores para eles. Davi, sentindo o medo correndo em suas veias, assentiu com a cabeça, temendo as consequências de desobedecer ao pai. Os dias foram se transformando em semanas, e Glória estava imersa em uma verdadeira maratona de preparação, buscando documentos que comprovassem sua capacidade de cuidar do neto, mesmo com suas limitações financeiras e idade. O advogado de bom coração se tornou um guia, um farol nesse caminho repleto de incertezas. Ele articulava estratégias, buscava precedentes legais e tranquilizava Glória com sua experiência. As noites se tornaram mais longas, e o cansaço começava a se fazer presente, mas Glória não desistia.
O brilho nos olhos de Davi quando estava com ela era sua fonte inesgotável de energia. E finalmente, quando chegou o dia tão esperado da audiência, Glória sentiu suas mãos trêmulas pela ansiedade. O coração batia acelerado, mas ela se manteve firme em seu propósito: lutar pela guarda de Davi. Ao olhar para o advogado ao seu lado, viu nele a representação de toda a confiança necessária para enfrentar aquele momento crucial. Enquanto a sala de audiência se enchia, Benjamin também marcou presença, ostentando uma expressão desdenhosa e superior. A tensão entre eles era evidente, e Glória procurava manter-se centrada, sabendo que aquela batalha não seria fácil. Entretanto, havia uma ausência sentida naquela ocasião tão crucial. A mãe de Davi, uma testemunha fundamental, deveria estar presente, mas ela estava submersa no vício, completamente alheia à gravidade de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Glória sentia-se como uma pequena embarcação em meio a uma tempestade, mas carregava consigo a fé de que tudo ficaria bem. As testemunhas foram ouvidas, e Glória se emocionou ao ouvir relatos sobre seu amor e dedicação a Davi. Ela tentava conter as lágrimas que queriam escorrer, mas seus olhos brilhavam com a intensidade de sua determinação. Ao ser questionada sobre seus recursos financeiros limitados, Glória não hesitou em explicar que o amor e o cuidado que daria a Davi seriam incalculáveis. No momento mais tenso da audiência, o advogado confrontou Benjamin com as acusações de maus tratos. A raiva ardente nos olhos de Benjamin foi um sinal claro de sua culpa, mas ele negou as alegações com veemência. Glória sentiu sua garganta apertar de indignação, mas sabia que precisava manter a calma para dar o exemplo de força e serenidade que Davi precisava. Quando o momento crucial do julgamento chegou, o juiz direcionou sua atenção a Davi. Com um olhar compassivo, ele começou a fazer uma série de questionamentos delicados sobre a relação do menino com seu pai e sobre o ambiente em que vivia. No entanto, Davi, encolhido na cadeira, evitava contato visual, mantendo a cabeça baixa e o silêncio persistente. Glória sentia seu coração apertado de angústia, percebendo que as coisas não estavam indo bem para ela e Davi. A falta de provas concretas tornava a batalha pela guarda ainda mais difícil. O juiz parecia inclinado a dar causa ganha a Benjamin, o que deixava Glória desesperada. Diante da iminente derrota, o juiz fez uma última tentativa de obter informações do garoto assustado. Ele explicou cuidadosamente a Davi que, se não se pronunciasse, o julgamento seria encerrado e ele continuaria morando com seu pai. A tensão no tribunal era palpável enquanto todos aguardavam ansiosamente. Foi nesse momento tenso que Davi finalmente reuniu toda a coragem dentro de si para se pronunciar. Suas palavras ecoaram pela sala de audiências, deixando todos os presentes completamente chocados. Ninguém naquele tribunal esperava ouvir o que foi dito. A verdade era avassaladora e poderia colocar em risco a vida de toda a família de Davi, principalmente a de sua própria mãe. Com a voz firme e decidida, Davi começou a repetir incansavelmente que Benjamin não era seu pai. Desesperado, ele afirmou a mesma coisa diversas vezes, como se estivesse buscando libertar o peso que estava preso em sua garganta. Glória, ao escutar tais palavras, considerou inicialmente que eram movidas pela ira do garoto em relação ao pai, sem suspeitar da reviravolta que aquela revelação traria para suas vidas. Um clima de suspense preenchia o ambiente, enquanto todos os presentes no tribunal aguardavam ansiosamente o desenrolar dessa história tão inesperada. O juiz, buscando uma compreensão mais clara da situação, indagou a Davi o motivo por trás de suas palavras. Com os olhos marejados, Davi revelou que tinha escutado sua mãe conversando com uma amiga, onde ela afirmava que Benjamin não era seu verdadeiro pai e que estava apenas com ele por medo, pois ele era um homem capaz de qualquer coisa. A revelação surpreendente deixou todos em choque, inclusive Glória, que olhava com admiração para a coragem do neto. No entanto, Benjamin reagiu de forma explosiva e furiosa diante da declaração do garoto. Seu incontrole emocional foi evidente, manifestando impulsos de raiva que deixaram a atmosfera tensa no tribunal. Diante dessa nova informação, o juiz reconheceu a importância de investigar a paternidade de Davi e solicitou um teste de DNA imediato. Enquanto isso, para garantir a segurança e o bem-estar do menino e de sua mãe Daisy, o magistrado concedeu uma ordem de restrição, proibindo Benjamin de se aproximar deles até que o julgamento fosse concluído.
A medida cautelar foi uma decisão necessária, considerando o histórico de impulsos violentos demonstrados por Benjamin. Durante os dias de angustiosa espera pelo resultado do teste, a tensão era palpável no ambiente. A incerteza e a ansiedade tomaram conta de todos os envolvidos no caso, enquanto se especulava sobre as possíveis consequências da revelação iminente. Advogados, familiares e até mesmo o próprio Davi estavam apreensivos, aguardando o desfecho que poderia mudar o curso de suas vidas. E finalmente, quando chegou o momento crucial da revelação do teste, o envelope contendo o resultado foi aberto diante do juiz e das partes envolvidas. A atenção de todos revelavam a importância do momento. O resultado do teste de DNA comprovou, sem sombra de dúvida, que Benjamin não era o pai biológico de Davi. Essa reviravolta surpreendente deixou todos atordoados e, ao mesmo tempo, ansiosos para entender as implicações dessa nova descoberta nos rumos do caso. Neste momento, uma mistura avassaladora de alívio e emoção percorreu Glória, fazendo com que seu coração batesse mais rápido. Ela sabia que esse desfecho poderia ser um ponto crucial para tornar as coisas mais favoráveis em sua batalha pela guarda de Davi. Enquanto o juiz se preparava para dar seu veredicto, um silêncio expectante pairava sobre o tribunal. Nesse momento de tensão, uma figura entrou pela porta, chamando a atenção de todos. Era Daisy, ainda em processo de recuperação, lutando contra os sintomas de abstinência. Apesar disso, ela mostrava uma determinação visível em seu semblante. Daisy tomou uma inspiração profunda, reunindo toda a coragem que lhe restava, e deu um passo à frente. A sala do tribunal estava repleta de olhares curiosos e apreensivos, enquanto ela começava a revelar a verdade que estava escondida por tanto tempo. Com a voz trêmula, mas com firmeza, Daisy declarou que Benjamin não era apenas o homem com quem ela se relacionava, mas também aquele que a influenciava em seu vício. Ela confessou que, por muitos anos, ele havia comprado as substâncias para ela usar, e sempre que tentava parar, ele a persuadia, fazendo com que ela tivesse recaídas constantes. Daisy suspeitava que seu vício havia sido impulsionado por conta das manipulações de Benjamin em algum momento de descuido em sua vida, e que ele provavelmente fazia isso como uma forma de controlá-la. A mulher também revelou sobre tudo o que se passava dentro de casa com ela e com seu filho Davi. A revelação deixou todos atordoados, inclusive Glória, que olhava para a filha com compaixão e preocupação. Era uma reviravolta surpreendente e dolorosa, considerando a situação vulnerável em que Daisy e Davi se encontravam. O juiz escutou atentamente cada palavra de Daisy, analisando as implicações dessa nova revelação no julgamento. As paredes do tribunal pareciam repletas de emoções e tensão, enquanto todos aguardavam o desenrolar dessa nova reviravolta. O que era para ser um momento de veredicto se transformou em uma encruzilhada, e o juiz percebeu que precisava avaliar novamente sua decisão. As circunstâncias haviam mudado drasticamente, e agora ele se via diante de uma situação ainda mais complexa, na qual a verdade sobre Benjamin e a influência sobre Daisy deveriam ser levadas em consideração. Após ponderar sobre as novas informações, o juiz agiu de forma decisiva. Ele decretou a prisão de Benjamin diante das evidências e de seu comportamento violento e manipulador. Era uma medida necessária para proteger não apenas Daisy, mas também Davi, de futuros danos. E com a verdade sobre a paternidade de Davi vindo à tona, o juiz concluiu que Benjamin não possuía qualquer vínculo biológico com o garoto. Considerando também as declarações feitas posteriormente por Davi sobre os maus tratos sofridos, ele reconheceu a importância de proporcionar um ambiente seguro e adequado para o bem-estar do menino. Assim, com base nas novas evidências, o juiz tomou sua decisão final e concedeu a guarda do garoto à avó. As palavras ressoaram na sala, e lágrimas de alegria encheram os olhos de Daisy e Glória, enquanto Davi, ao seu lado, sorria com uma mistura de alívio e felicidade. A justiça foi feita, e um novo começo estava reservado para Davi e sua mãe. Com o veredito favorável, Glória, Davi e Daisy iniciaram uma nova fase em suas vidas, unidos por um vínculo ainda mais forte, cercados de cuidado e carinho mútuo. A reviravolta dos acontecimentos teve um impacto significativo em Daisy. Agora, longe de Benjamin, e tocada pela perseverança de sua mãe, ela finalmente encontrou forças para se reerguer. Determinada a buscar uma mudança,
Daisy abriu seu coração e aceitou a ajuda que lhe foi oferecida. E assim, com a coragem de quem decide recomeçar, Daisy embarcou em uma jornada de recuperação emocional e física em uma clínica de reabilitação. Lá, ela foi acolhida por profissionais dedicados, encontrando todo o suporte necessário que precisava. Davi, em suas visitas à clínica, oferecia-lhe um sorriso esperançoso, transmitindo o quanto a presença dela era importante em sua vida. Enquanto isso, Glória continuou a cuidar de Davi com todo o amor e dedicação que sempre ofereceu a ele. Os dias se tornaram mais leves, e o brilho da felicidade retornou ao lar daquela avó guerreira. Ela sentia a gratidão preencher seu coração a cada progresso de Daisy e a cada risada contagiosa de Davi. Essa história que agora eu vou te contar serve como lembrete para todos nós de que a traição é uma ferida profunda, uma brecha que, para muitos, jamais pode ser perdoada. A mágoa e o desejo por vingança podem consumir a alma de uma pessoa traída, fazendo com que ela tome atitudes inesperadas. Amanda havia acordado cedo para preparar um delicioso café da manhã para seu marido Bruno, mas foi surpreendida ao perceber que ele não ficaria para tomar café com ela. Ao questioná-lo sobre o porquê não iria tomar café em casa, o homem respondeu que estava com pressa e preferiria comer algo no trabalho. Amanda compreendeu e ofereceu para preparar algo para ele levar. Bruno, um pouco irritado, retrucou, temendo ser alvo de brincadeiras dos colegas. Claro que não. Temos uma cantina lá onde posso fazer escolhas saudáveis, assegurou ele. No entanto, antes de sair, Bruno fez um comentário que magoou Amanda. Você deveria cuidar melhor da sua alimentação também. Afinal, você está com alguns quilos extras. Enquanto Bruno se afastava, Amanda o observava, sentindo uma mistura de emoções. Ela se questionava por que ele recusou o café que ela preparou com tanto carinho e se preocupava com o que ele havia dito sobre seu corpo. Bruno nem sempre havia sido assim. No começo, tudo parecia perfeito. Eles eram um casal feliz, e Amanda acreditava ter encontrado o homem de seus sonhos. Porém, seu jeito começou a mudar após 4 anos de casamento. O homem já não era carinhoso e atencioso como antes, e não havia nada que Amanda pudesse fazer para conseguir agradar o marido. Bruno tinha um cargo de prestígio na empresa em que trabalhava, e era responsável pelo gerenciamento de uma grande empresa de eletrônicos. Anos atrás, ele era apenas um modesto vendedor de roupas. E foi nessa loja que ele conheceu uma cliente especial, que mais tarde se tornaria sua esposa, Amanda. No início do relacionamento, apesar de Amanda trabalhar como enfermeira, o casal enfrentou diversos desafios financeiros. Mas juntos, gradualmente conseguiram se estabilizar financeiramente, melhorando ainda mais a situação após a conclusão dos estudos de Bruno e posteriormente sua contratação como administrador da empresa de eletrônicos. Em poucos anos, Bruno conseguiu conquistar a confiança do proprietário e, por sua competência, rapidamente foi promovido a gerente de vendas internacional. O casal logo alugou uma casa melhor e espaçosa em um bairro residencial e adquiriu um carro. Com a condição financeira cada vez melhor, Amanda expressou o desejo de ter filhos, mas Bruno hesitou, argumentando que o momento ainda não era propício. No entanto, à medida que Bruno passava cada vez mais tempo no trabalho, seu comportamento começou a mudar gradualmente. Amanda não queria pensar mal dele, mas não podia evitar sentir que o trabalho estava tomando todo o seu tempo e atenção. Um dia, enquanto a mulher fazia suas compras, teve um encontro inesperado com Pedro, um antigo amor da época da faculdade que não via há anos. O reencontro foi caloroso e Pedro, sem hesitar, a convidou para um café em uma cafeteria próxima. Ela decidiu ligar para seu marido para avisar que chegaria em casa mais tarde do que o esperado. No entanto, quem atendeu não foi ele, mas uma voz feminina fria e desconhecida. Amanda ficou atordoada e perguntou quem era. Ela conhecia a voz da secretária da empresa e sabia que aquela voz não era dela. Quem é você? Preciso falar com meu marido. Amanda falou incrédula, sem entender o porquê uma mulher havia atendido o telefone particular de seu marido. Houve uma pausa constrangedora antes que a voz respondesse. O Bruno esqueceu o telefone no meu escritório e está ocupado agora. Vou pedir para ele retornar a ligação para você assim que possível.
E então a ligação foi encerrada abruptamente. Amanda achou estranho o comportamento da mulher, mas decidiu não se preocupar mais e aproveitar o momento com seu amigo Pedro, já que haviam passado tanto tempo sem se ver. Enquanto estavam na cafeteria, Pedro contou um pouco sobre sua vida e explicou que havia voltado recentemente para o país, após estudar medicina no exterior por 6 anos. Amanda também compartilhou com ele parte de sua vida, explicando sobre como seu marido havia mudado e o quão distante e frio estava com ela nos últimos anos. Pedro expressou preocupação. Desculpe a intromissão, mas acho que seu marido está te traindo. Você deveria considerar contratar um detetive. Conheço alguém que pode te ajudar. Se quiser, posso te passar o número dele. Não é barato, mas pode tirar suas dúvidas. Amanda ficou pensando se deveria seguir aquela dica. Ela e Bruno tinham uma relação de confiança mútua e achava que não era certo desconfiar dele. Mesmo assim, após muito ponderar, ela aceitou o número do detetive e disse que iria pensar. Em conversa, Pedro começou a recordar os velhos tempos de faculdade quando os dois se divertiam juntos. Na época, Amanda acreditava que teria uma vida ao lado de Pedro e que ao seu lado formariam uma família. Porém, esse desejo foi interrompido pela insegurança da juventude e o desejo de Pedro de estudar fora. Apesar de ter ficado triste, Amanda havia compreendido a situação e seguido com sua vida. Agora, ela se encontrava casada e de certa forma feliz. Mas o reencontro com Pedro estava prestes a mudar o rumo da vida dos dois. No final do encontro, Pedro convidou Amanda para um jantar naquela noite, deixando claro que seria apenas como amigo, pois respeitava seu casamento e não queria causar problemas. A princípio, Amanda pensou em recusar o convite, alegando que precisava voltar para casa, preocupada com seu marido. Essas palavras pegaram Pedro de surpresa. Ele tinha esperanças de que ela aceitaria. Pedro sugeriu adiar o encontro para o dia seguinte, se Amanda estivesse disponível. Relutantemente, Amanda concordou, admitindo que não era um encontro romântico, mas apenas uma reunião com um amigo, e por isso não haveria nenhum problema. Os dois então trocaram os números de telefone e marcaram o encontro para o dia seguinte. Chegando em casa, Amanda esperava encontrar seu marido, mas ele ainda não havia chegado. Ela tomou seu banho e ficou aguardando-o na cama, mas Bruno demorou tanto que ela acabou pegando no sono. Pela manhã, quando acordou, seu marido já havia saído. Bom, isso foi o que ela imaginava, pois Amanda não tinha certeza se ele havia dormido em casa, já que não havia visto ele chegar durante a noite, e imaginou que pudesse ser por conta de seu sono pesado. Ela enviou uma mensagem a ele, informando sobre o encontro com seu velho amigo durante a noite, mas ele não respondeu. As horas passaram, e Amanda começou a se preocupar. No horário combinado para o encontro, ela pegou um táxi e foi até o restaurante com Pedro. Eles se cumprimentaram calorosamente e, depois de pedirem algo para comer, começaram a conversar sobre muitas coisas. Pedro compartilhou que ainda estava solteiro e admitiu: Às vezes me pergunto como teria sido nossa vida se eu não tivesse ido embora. Infelizmente, tive que fazer uma escolha difícil. Mas agora, finalmente, pude te reencontrar novamente. Quem sabe o destino tenha algo reservado pra gente. Amanda balançou a cabeça e respondeu em voz baixa: Não diga isso, Pedro. Estou casada. É tarde demais para nós. Pedro respeitou a decisão de Amanda e disse: Eu nunca forçaria você a fazer algo contra sua vontade. Só quero que saiba que, se não estiver feliz em seu casamento, pode dar uma chance a nós dois. Você tem meu número, e não importa onde eu esteja, basta me chamar. Estarei esperando por você, assim como estive em todos esses anos. Amanda ficou sem palavras com aquela declaração. Ela agradeceu o carinho e disse que infelizmente era tarde demais, pois agora ela era uma mulher comprometida e com planos de ter uma família ao lado de seu marido Bruno. Ao tocar no nome de Bruno, a atenção de Amanda se voltou ao seu telefone, lembrando que seu marido ainda não havia respondido sua mensagem e nem retornado sua ligação. Ela ficou inquieta e ansiosa para entender o que estava acontecendo com ele, mas tentou disfarçar para não estragar o jantar com Pedro. Porém, seu disfarce não foi bom o suficiente, fazendo com que Pedro percebesse que ela não estava bem. Ele então a questionou sobre o que estava havendo e por que aparentava tão incomodada. Amanda contou que estava preocupada, pois seu marido não havia lhe respondido.
mas que provavelmente ele devia estar muito ocupado no trabalho. Pedro a questionou quanto à contratação do detetive que havia indicado, mas ficou surpreso ao ouvir Amanda dizer que não iria contratá-lo, pois além do preço pelo serviço de investigação ser exorbitante, ela confiava em seu marido e acreditava que ele jamais teria coragem de traí-la. Pedro respeitou sua opinião e resolveu mudar de assunto para não constranger Amanda. Mas em seu íntimo, ele sabia que Bruno estava enganando Amanda, e por isso, decidiu ajudá-la sem que ela ficasse sabendo. No dia seguinte, em segredo, Pedro resolveu contatar o detetive para investigar Bruno. Ele compartilhou com o detetive todas as suas suspeitas e tudo o que sabia sobre a vida do homem, inclusive o endereço em que ele trabalhava. O detetive concordou em começar a investigação prontamente, mencionando que o quanto antes traria respostas. O custo da investigação não era baixo, mas Pedro estava disposto a mostrar a verdade para Amanda. Enquanto isso, Bruno continuava indiferente e estranho com Amanda. Ao chegar em casa, a mulher o questionou se estava acontecendo algo, pois há tempos estava agindo de forma fria e arrogante com ela. O homem ficou ainda mais irritado, dizendo que ela estava querendo demais. Explicou que seu trabalho estava cansativo e que exigia muito dele, e que se ela não estava satisfeita, que as portas estavam abertas para ela ir embora. Essas palavras machucaram intensamente Amanda, que se trancou no banheiro para chorar escondida. Enquanto chorava, ouviu Bruno dizendo que era para ela ficar arrumada, pois à noite teria uma festa na casa com seus colegas de trabalho. Ele acrescentou que não queria que a festa ocorresse lá, porém havia sido sugestão de seus colegas, restando a ele apenas aceitar. Durante a noite, após se produzir meticulosamente para a festa colocando seu vestido preferido, Amanda saiu do quarto, ansiosa para que fosse apresentada para os colegas de trabalho de Bruno. O champanhe fluía e a sala estava repleta de pessoas chiques. Ela ficou desconcertada ao perceber que não conhecia nenhum dos convidados na festa. Os risos se misturavam com as batidas da música que ecoava por todo o ambiente. Ao procurar por seu marido, ela percebeu que ele estava conversando com uma mulher deslumbrante com cabelos brilhosos, muito elegante e de uma beleza natural. O jeito com que os dois conversavam e se olhavam deixou Amanda com uma pitada de ciúmes. Ela chegou até ele esperando que fosse apresentada àquela mulher esbelta, mas o que Bruno fez foi surpreendente. Ele pediu desculpas e licença para a bela mulher e puxou Amanda para um canto da casa. As palavras do homem foram avassaladoras. Bruno perguntou a Amanda o que ela achava que estava fazendo vestida daquele jeito, que ela deveria contratar um especialista de moda, pois estava claro que ela estava precisando. E sobre a maquiagem? Disse que estava parecendo uma palhaça, que só podia ter feito isso para fazê-lo passar vergonha. A pobre mulher nem soube o que responder, ficando arrasada com as cruéis palavras de seu marido. Em prantos e envergonhada, ela correu de volta para o quarto, perguntando a si mesma quem era aquela mulher que parecia estar causando um alvoroço e que Bruno olhava com um olhar tão intenso. Sentindo-se magoada e sozinha em seu quarto, Amanda ligou para Pedro a fim de desabafar com ele. Pedro prontamente atendeu sua ligação e ficou furioso com Bruno. A vontade dele era dirigir-se até lá e esfregar a cara do homem no chão, mas preocupada, Amanda implorou para que ele não fizesse nada. Pedro convidou Amanda para sair e ocupar um pouco a cabeça, mas ela não aceitou, dizendo que era melhor não se encontrarem por enquanto. Os dois conversaram por longas horas até Amanda pegar no sono. Na semana seguinte, o detetive notificou Pedro que já possuía as respostas. Naquela tarde, os dois se encontraram e o detetive entregou a Pedro um envelope com fotos e um pendrive com vídeos. O detetive disse a ele que havia sido mais fácil do que esperava e que por isso iria lhe conceder um desconto. Pedro então agradeceu e realizou o pagamento. Ansioso, ele retornou para casa para poder verificar o conteúdo recebido. Assim que chegou, acomodou-se em seu quarto e abriu o envelope. O que ele viu o deixou perplexo. Após ter observado minuciosamente o conteúdo do envelope, ele inseriu o pendrive em seu notebook e quase caiu de costas. Amanda precisava ver aquilo com urgência. Ele não podia esperar mais nenhum minuto. Ela precisava ver aquilo. De forma anônima, Pedro pagou para um motoboy entregar a Amanda o pendrive e o envelope, deixando claro ao entregador que só poderia entregar nas mãos de Amanda.
Após algumas horas, Pedro recebeu a ligação de Amanda. A mulher estava irada e mal conseguia explicar o que estava acontecendo, mas sem que ela imaginasse, Pedro já sabia de tudo. Em conversa, Amanda explicou que havia recebido de uma pessoa anônima fotos e vídeos que continham cenas de seu marido com outra mulher. Falou que Bruno se encontrava com a amante todos os dias e que, inclusive, ela era a mulher esbelta que estava conversando com o Bruno no dia da festa que teve em sua casa. Amanda também demonstrou a incredulidade que viu na última foto que continha no envelope. Bruno e sua amante Camila haviam passado a noite da festa em um dos quartos da casa. Amanda não estava acreditando na tamanha ousadia do marido e não deixaria isso passar impune. Ela disse a Pedro que tinha uma carta na manga e que em breve faria Bruno pagar por toda a dor e traição que havia causado. Pedro imediatamente se interessou em saber o que ela iria fazer, mas Amanda preferiu guardar segredo e deixar que ele descobrisse por si próprio em breve. Essa conversa deixou Pedro ainda mais ansioso, sem saber o que esperar de Amanda e do desfecho que teria essa traição. No dia seguinte, Amanda acordou com um sorriso radiante, o que chamou a atenção de Bruno. Ela estava diferente, estava feliz e animada. Bruno a questionou sobre o que havia acontecido para ela estar que nem boba com um sorriso na cara logo de manhã, e ela simplesmente disse que estava se sentindo bem, pois a justiça havia sido feita. O homem se espantou, questionando qual justiça. Ela respondeu que era a justiça da vida, e que o mundo dá voltas, e que assim que chegasse no trabalho, ele iria entender o que ela estava dizendo. Bruno a chamou de louca desvairada, e disse com sarcasmo em sua voz que era para ela procurar um médico o quanto antes. Aproveitando o deboche, Amanda disse que iria seguir o conselho, e que assim que saísse, iria consultar com seu médico preferido. O homem não gostou muito, e saiu de casa irritado. As palavras de Amanda ecoavam em sua mente enquanto ele se dirigia ao trabalho, tentando decifrar o que ela queria dizer. Mas não demorou muito para que tudo ficasse claro. Quando chegou no trabalho, todos estavam olhando para ele com semblantes de indignação. Alguns balançavam a cabeça em sinal de negação, outros colocavam a mão na boca indicando espanto, enquanto uns murmuravam fofocas. Rapidamente, um dos colegas de Bruno chegou até ele e mostrou em seu e-mail todos os arquivos de fotos e vídeos que havia recebido, e que, por sinal, todos da empresa também haviam recebido. Bruno ficou pálido, sem saber o que fazer. Um calafrio percorreu sua espinha e o homem ficou sem ar. Os colegas de trabalho começaram a vaiá-lo, mas um silêncio se estendeu no ambiente quando o senhor Ricardo, o proprietário da empresa, chegou. Bruno, nervoso, tentou disfarçar sua vergonha e estendeu a mão para cumprimentar Ricardo, mas o que ele recebeu foi mais do que um aperto de mãos. Ricardo deu-lhe um doloroso soco na cara, dizendo que aquilo era pouco para o que ele merecia, e solicitou que o homem saísse de sua frente imediatamente se não quisesse que seu outro lado da face também ficasse marcado. Bruno, em um misto de raiva e desespero, tentou argumentar sua inocência, mas sua voz foi sufocada pela irritação de seu chefe, que não queria ouvir sequer uma palavra. Desolado, ele saiu da empresa sem qualquer apoio, percebendo que sua reputação havia sido irremediavelmente manchada. O que Pedro ainda não sabia era que Camila, a amante de Bruno, era a esposa do proprietário da empresa. Como o dono da empresa realizava muitas viagens a trabalho, Bruno e Camila aproveitaram da situação, criando um relacionamento secreto quando o chefe estava ausente. Mas como mentira tem perna curta, logo foram descobertos. Em seu plano meticuloso, Amanda enviou as fotos para todos os funcionários da empresa e para todos os contatos de Bruno, revelando o verdadeiro traidor que ele era. Além da empresa, a cidade inteira ficou sabendo do ocorrido e seu nome estava queimado por todo o lado. A amante Camila também foi expulsa de casa e ligou furiosa para Bruno. O homem pediu desculpas e disse que ela poderia ir morar com ele, mas foi surpreendido com a resposta de que a pior coisa foi tê-lo conhecido, pois se não fosse por isso, sua vida teria continuado perfeita. Camila deixou claro para Bruno que não era para ele procurá-la nunca mais. Amanda, imediatamente após o envio das fotos, saiu de casa e se mudou para um apartamento alugado. Resguardada por seu advogado, ela solicitou o divórcio e indenização por danos morais, pois estava sendo traída há mais de um ano.
No fim, Bruno ficou sem emprego, sem mulher e sem amigos. Ninguém mais queria sair com ele e ser alvo de fofocas. 3 meses depois, Amanda decidiu dar uma nova chance ao amor. E lá estava ela, com um sorriso radiante nos lábios e um novo brilho no olhar. Pedro, com um buquê de flores na mão, havia pedido ela em namoro, prometendo mostrar-lhe o verdadeiro sentido de amar. O vínculo entre eles, que tinha raízes desde a adolescência, estava mais forte do que nunca, e eles estavam prontos para abraçar um novo futuro juntos. E você? O que faria no lugar da Amanda? Você perdoaria? Se vingaria? Ou apenas terminaria a relação e deixaria a traição passar impune? Deixe sua resposta nos comentários. Você já foi menosprezado por alguém que deveria amar e cuidar de você? Infelizmente, essa foi a realidade de Maria, filha caçula de um fazendeiro, que a desprezava simplesmente por ela ter nascido mulher. Porém, o destino é algo que não podemos prever, e as escolhas de hoje podem ter consequências inimagináveis no futuro. Jair, dono de uma grande fazenda no Mato Grosso do Sul, era um fazendeiro de sucesso. Possuía muitos hectares de terras e uma grande quantia de gado. Ele vivia em sua fazenda com seus 4 filhos, José, Pedro, Mateus e Maria. Os meninos eram sua maior estima, e ele falava com muito orgulho dos 3. A eles dava de tudo, desde os melhores brinquedos até as melhores festas de aniversário. Porém, com Maria, tudo era diferente. Jair nunca desejou ter uma filha mulher, e nunca fez questão de esconder sua decepção. Para ele, Maria seria um fardo a se carregar. Ele sempre dizia que mulher não servia para nada, e que era um atraso de vida. A morte trágica de sua esposa durante o nascimento da filha, fez com que o fazendeiro tivesse ainda mais desprezo e ira pela menina. Jair fazia questão de repetir incansavelmente, que ela era responsável pela morte da mãe, e que se tivesse nascido menino, pelo menos teria alguma serventia. Maria, uma criança tão meiga e inocente, cresceu na solidão. Largada pelo canto da casa, ficava mendigando por um pouco de carinho e atenção. Os meninos eram sempre encorajados a ajudar todos os dias na lida da fazenda. Eles cuidavam dos animais, plantavam e participavam das colheitas. Jair sempre dizia que eles precisavam aprender a fazer de tudo, pois em breve eles seriam os futuros patrões. O homem levava os 3 filhos a todos os lugares. Porém, a filha caçula era sempre deixada para trás. Ela passava a maior parte do tempo sozinha. Se escondia em seu quarto, chorando baixinho em segredo. Ficava o tempo todo se odiando por ter nascido uma menina. Maria sempre pedia ao pai para que a deixasse participar dos afazeres da fazenda, mas era menosprezada e impedida de ajudar. Ele dizia que a presença da garota só iria atrapalhar, pois mulher é muito fraca, e não serve para lida no campo, muito menos serviria para dar ordens, e jamais poderia um dia ser chamada de patrão. Em seu aniversário de 15 anos, cansada de tanto ser desprezada e de viver na solidão, Maria criou coragem e resolveu seu pai enfrentar. Quis mostrar a ele tudo o que estava sentindo, e que por anos, sempre se sentiu obrigada a suportar. Ela então chamou o pai. E começou a falar. Meu pai, hoje completo meus 15 anos, e nem os parabéns para mim o Senhor veio dar. Aos meus irmãos o Senhor dá de tudo, e as melhores festas o Senhor faz para comemorar. Já para mim, nem sequer um bolinho o Senhor algum dia quis comprar. Durante 15 anos, eu me culpei por ter nascido menina. Ficava tentando de todas as formas te agradar. Mas até hoje, um beijo, ou um abraço, o Senhor nunca veio para me dar. E com as suas palavras, o Senhor sempre veio me apunhalar, dizendo que por culpa minha, a mamãe aqui não está. Mas quem me dera se estivesse, talvez ela, teria um pouco de amor para me dar. Hoje me sinto maduro o suficiente para compreender que o meu erro nunca foi ter nascido menina, mas sim ter você como pai. Sempre fui um fardo para o Senhor. Mas a partir de hoje, esse peso você não vai mais carregar. Com a alma ferida, eu vou embora desta casa, e sairei de uma vez por todas de sua vida.
O senhor não precisará nunca mais se preocupar. O homem ouviu as palavras da pobre menina, mas não se comoveu. Vendo a garota com lágrimas nos olhos, o fazendeiro respondeu: Nunca ouvi tanta ladainha. Tenho tanta coisa para fazer, e você tem coragem de me chamar aqui para falar essas besteiras? Se quer mesmo ir embora, arrume logo suas coisas e saia daqui de uma vez, porque filhos mesmo de verdade, eu só tenho 3. Aquelas palavras foram como uma punhalada no peito de Maria. Nunca havia sentido tanta dor. Em prantos, imediatamente arrumou suas roupas, pegou a estrada, e foi embora. Os anos foram se passando. O fazendeiro, então começou a ver de perto a sua sina. Os filhos que ele tanto cativava, já adultos, não eram bem o que ele esperava. Não ajudavam nos afazeres e não tinham interesse algum pela fazenda. Saíam todas as noites para beber, gastando todo o dinheiro que tinham, em uma vida de farra e vícios. Enquanto isso, aos poucos, o dinheiro ia diminuindo. As coisas andavam ruins para o fazendeiro. Mas em breve, tudo ficaria ainda pior. Uma grave doença contaminou todo o gado da fazenda. E das poucas cabeças que sobreviveram, não se podia utilizar o leite nem a carne, fazendo com que a produção da fazenda fosse por água abaixo. O fazendeiro estava cada vez mais desesperado, e não sabia o que fazer. Já não tinha dinheiro suficiente para manter todos os empregados, e foi necessário vender vários pedaços de terra para poder sobreviver. Como se já não bastasse os problemas com a fazenda, Jair também gastava dinheiro com advogados para tirar os filhos, que após uma noitada de farra, acabavam amanhecendo na prisão. Rapidamente os anos foram se passando. E inevitavelmente, a idade de Jair foi chegando. Depois de velho e cansado, o fazendeiro se viu um homem derrotado. Os filhos, que com tanto orgulho ele falava, agora nem o visitava. Cada um seguiu sua vida, e do pai nem sequer se lembravam. Abandonado por seus próprios filhos, ele pôde sentir na pele a dor da solidão. Desprezado por todo mundo, sozinho, e com muitas dívidas, Jair se viu obrigado a vender a fazenda. O que um dia foi seu reino encantado, agora com muita angústia, teria que se desfazer. Assim que a fazenda foi anunciada, um comprador de outro estado imediatamente se interessou e quis comprá-la. Porém ele disse que só venderia a propriedade, se o comprador o deixasse continuar morando na fazenda, pois gostaria de viver o resto de seus dias ali. O comprador não se importou com as condições, e disse que ele poderia continuar na fazenda, desde que trabalhasse como seu empregado. Com o orgulho ferido, Jair foi reconhecendo o seu fracasso. Ele olhou para tudo em sua volta, vendo quanta coisa foi construída com seu esforço, mas que agora, não passava de um sonho perdido, destruído por seus próprios filhos. Antes era patrão. Agora, depois de muito velho e cansado, era um simples empregado. Em um certo dia, enquanto admirava tudo aquilo que já foi seu, Jair recebeu um recado para comparecer no escritório da fazenda, pois seria demitido. Irritado, o homem foi até lá. Assim que chegou, foram logo falando que a papelada estava pronta, e que faltava apenas a assinatura dele. Nervoso ele respondeu: Pois fique sabendo, secretária, que isso tudo um dia foi meu, e no dia em que eu vendi essa fazenda, uma das condições era de eu poder ficar aqui. O corretor falou que o comprador tinha concordado, então me faça um favor, e mande um recado para o seu patrão. Diga a ele que não assinarei nenhum papel de demissão, e que nesse chão, eu ainda serei enterrado. E se ele não concordar, diga para vir pessoalmente falar comigo, pois já fazem meses que a fazenda foi vendida, e até hoje, aqui ele nunca apareceu. A mulher então respondeu: Você não sabe nem o que está dizendo. Eu sou a proprietária dessa fazenda, e o senhor é o meu empregado. Espantado e de cabeça baixa, o homem disse que nunca havia se sentido tão humilhado. Pediu então a papelada, e falou que assinaria a demissão, pois preferia pegar a estrada, do que ter que chamar uma mulher de patrão. A mulher então pegou os papéis e uma caneta e deu em sua mão.
Assim que ele assinou, ela foi logo dizendo: já está tudo pronto, agora o senhor já pode ir andando, pois eu tenho muito o que fazer. Chorando e de cabeça baixa, o velho foi saindo, sabendo que iria embora sem ao menos ter para onde ir. Antes de ir embora, Jair parou para se despedir do lugar. Aquelas terras sempre foram seu sonho, mas agora, estava deixando tudo para trás. Naquele momento, um garotinho chegou ao seu lado, e foi perguntando: por que o senhor está aí parado chorando? Minha mãe também está lá dentro chorando enquanto te observa de longe. O que o senhor fez para ela te tratar assim? Eu nunca vi ela maltratar ninguém. Mas o senhor pode ficar tranquilo, e não precisa chorar mais não, pois é certeza que ela está vindo aqui agora, para te pedir perdão. Quando a mulher estava se aproximando, ele começou a falar que não precisava de consolo e muito menos de perdão. Que já estava de partida, e sairia de lá com a cabeça erguida. Então a senhora pode ir lá cuidar de seus empregados, porque eu não preciso de despedida. A mulher então respondeu: parece que o senhor já aprendeu bem a lição. Mas o que o senhor ainda não percebeu, é que durante 26 anos, eu segui todos os seus passos. Eu vi o seu sucesso. E vi também o seu fracasso. E se o senhor ainda não está me reconhecendo, eu vou te contar a minha história. Um dia, eu fui muito desprezada e humilhada por meu pai. E aos 15 anos de idade, eu decidi ir embora, levando comigo, apenas muita amargura e solidão. Passei muito medo e perrengue pela estrada. Mas fui dizendo para mim mesma, que um dia eu me vingaria, e faria com que o meu pai, também sentisse toda a dor que um dia eu senti. Em lágrimas, o homem ficou em silêncio, sem saber o que responder. A mulher então completou: vejo que o senhor agora já sabe quem eu sou. Mas junto com você, uma lição hoje eu também aprendi. A vingança não é uma boa aliança, e só aumenta a nossa dor. Então por favor meu pai, vamos parar de chorar. Não quero mais nenhum sofrimento. O mundo me ensinou a viver, e a vida me ensinou a perdoar. Por isso se o senhor quiser, não precisa mais ir embora. E aqueles papéis que o senhor acabou de assinar sem ao menos ter lido, não era sua demissão, mas sim a escritura da fazenda que eu estava lhe devolvendo. E sempre que o senhor precisar, eu estarei bem aqui do lado com o meu marido. Nesta outra propriedade que eu acabei de comprar. O homem emocionado e totalmente arrependido, pediu perdão à filha. Ali ele compreendeu o real sentido da vida. Chorando, e pela primeira vez após 41 anos, ele abraçou sua filha Maria e seu netinho. E se ainda havia alguma mágoa entre os dois, naquele momento, todo o rancor ficou para trás. A vida é como uma roda gigante, hoje você está em cima, amanhã pode estar embaixo. Este casal de idosos não esperava que o filho fosse capaz de fazer algo tão terrível a eles. O que eles passaram foi tão comovente, que até o coração mais insensível se emocionará ao conhecer seus detalhes. Depois de 8 anos sem visitar os pais idosos, Raul apareceu repentinamente. No entanto, sua chegada não foi motivada por saudades ou preocupação com o bem-estar deles. Sua presença foi devido à sua própria necessidade de moradia. Foi nesse momento que ele se lembrou da humilde casa de seus pais. Ramesh, com 81 anos, e Lina, de 79, viviam sozinhos em uma pequena casa na Índia, cercados pelo calor de uma vida compartilhada por mais de 6 décadas. Seu amor gerou um único filho, Raul, cuja infância foi marcada por uma energia vibrante e contagiante, trazendo muitos momentos de riso e alegria para seus pais. No entanto, a doce inocência de Raul, outrora fonte de felicidade, transformou-se de maneira inesperada, revelando uma faceta monstruosa que os pais ainda não conheciam. Como é possível que um filho, criado com tanto amor e carinho, tenha coragem de fazer isso com seus próprios pais? Muitos sacrificariam tudo pelos filhos, e no entanto, frequentemente enfrentam uma grande desilusão e ingratidão ao fim dessa jornada. Lina e Ramesh, sentados confortavelmente no sofá, estavam absortos em assistir sua novela predileta. Naqueles momentos, a tela os transportava para outro mundo, onde brevemente esqueciam a pungente saudade que sentiam de Raul, seu filho amado. Desde o casamento de Raul,
o reencontro com ele tornara-se uma memória distante. Ele residia em uma cidade vizinha, mas, estranhamente, nunca encontrava tempo ou interesse para visitar seus pais envelhecidos. Raul era vendedor em uma feira local em sua cidade e residia apenas com sua esposa Anita e seu filho Nico, de 8 anos. Ramesh e Lina sempre compreenderam a vida agitada do filho, repleta de afazeres e responsabilidades familiares, o que acreditavam ser o motivo de sua ausência. Apesar de desejarem visitá-lo, os pais, já avançados em idade, sentiam-se incapazes de percorrer longas horas de ônibus. Eles frequentemente convidavam o filho para visitá-los, mas Raul raramente atendia às chamadas, deixando-os em contato apenas com a esposa Anita. O casal de idosos conhecia o neto Nico apenas por fotografias e ansiavam por conhecê-lo pessoalmente. Contudo, por algum motivo, Raul nunca levava Nico para visitá-los. Isso os levou a questionar se havia algum motivo específico para essa ausência. Eles chegaram a se perguntar se Raul sentia vergonha deles por serem pessoas simples e humildes, o que também poderia explicar sua relutância em visitá-los. Essa dúvida pesava no coração de Ramesh e Lina, que desejavam profundamente rever o filho e conhecer o neto pessoalmente. A cada ano, no dia do seu aniversário, Lina preparava com suas próprias mãos um pequeno bolo, alimentando a esperança de celebrar aquela data especial junto de seu filho, neto e nora. Ela, sempre animada, telefonava convidando-os e eles, por sua vez, sempre respondiam que iriam. No entanto, conforme as horas avançavam, a realidade se mostrava cruel e ninguém aparecia. Em uma dessas ocasiões, Ramesh, já cansado de ver a esperança incessante e a ingenuidade de Lina, explodiu em frustração. Ele disse a ela que era hora de encarar a verdade. O filho não viria ao aniversário dela, nem ao dele, nem a qualquer outra comemoração. Ramesh, embora magoado, estava começando a se conformar com a ausência e o desinteresse do filho. Eles haviam dedicado a vida a ensinar ao filho os valores do certo e do errado, e não esperavam tal retribuição e atitude. Mas a vida, sempre imprevisível, ensinava-lhes que não se pode controlar os sentimentos ou as ações de outras pessoas, mesmo que essa pessoa seja um filho amado. Mas foi em uma pacata tarde rotineira, sob um céu serenamente azul, quando tudo transcorria perfeitamente bem, que batidas inesperadas e urgentes na porta quebraram o silêncio. Ramesh e Lina, que estavam confortavelmente acomodados no sofá, assistindo a um programa de TV favorito, se sobressaltaram com o forte barulho. Era evidente que alguém, com uma impaciência palpável, buscava sua atenção. No círculo íntimo do casal, apenas uma pessoa era conhecida por fazer visitas, a vizinha Maia. Ela, uma senhora de 60 anos de idade, exalava uma energia jovial e adorava passar seu tempo conversando com Lina. Juntas, elas compartilhavam receitas e risadas, criando momentos agradáveis quase todos os fins de semana. No entanto, estava claro que não era Maia quem estava do outro lado da porta. Era raro vê-la aparecer em dias de semana, e nunca antes ela havia batido na porta com tal impaciência e urgência. A única explicação plausível para tal comportamento seria uma emergência inesperada. Lina se encaminhou para a porta. Seu coração batia aceleradamente. Ao abri-la, seu mundo quase desabou de surpresa e alegria. Lá estava Raul, seu amado filho, após tantos longos anos. Com passos apressados, Lina correu para buscar Ramesh na sala e compartilhar com ele a notícia da chegada inesperada de Raul. As lágrimas de felicidade e emoção deslizaram livremente pelas faces enrugadas do casal de idosos. O reencontro com o filho foi um momento de pura alegria, um sonho há muito acalentado que finalmente se realizava. Entre soluços e sorrisos, Lina, ainda com a candura de uma mãe, exclamou para Ramesh com um brilho de certeza nos olhos. Eu não disse? Ele não nos esqueceu, Ramesh. Nosso Raulzinho finalmente veio nos visitar. Entusiasmada, Lina rapidamente se pôs a preparar um café para seu filho, enquanto o inundava com perguntas sobre todos e tudo. Ela indagou, com um sorriso curioso, por que ele não havia trazido o filho junto, pois ela ansiava por conhecer seu netinho. No entanto, o homem não compartilhava da mesma vivacidade de seus pais. Ele era reservado, falando pouco e respondendo apenas o essencial. Enquanto Lina servia o café e se acomodava à mesa para uma conversa mais íntima com o filho, ela e seu esposo começaram a perceber que algo não estava certo.
Havia uma sombra de inquietação pairando sobre Raul, algo que afligia seu coração profundamente. O ar na sala tornou-se mais pesado e o casal trocou olhares preocupados, sentindo a urgência de descobrir o que perturbava o filho. Lina, com uma curiosidade materna, indagou a Raul sobre sua esposa Anita. A resposta dele carregou certa melancolia, revelando que eles não estavam mais juntos, tendo trilhado caminhos separados. Movida pelo desejo de compreender os porquês dessa separação, Lina insistiu suavemente em mais detalhes, mas percebeu que Raul não estava inclinado a desvendar suas mágoas. Ele compartilhou, com uma voz embargada, que devido à separação, encontrava-se sem um lar, pois a esposa permanecera com a casa. Por essa razão, ele planejava residir temporariamente com eles. Os olhos do casal brilharam com a notícia. A ideia de ter Raul, seu único filho, por perto era reconfortante. Com o passar dos anos, as dificuldades para realizar tarefas diárias haviam se tornado mais evidentes, e a presença de Raul parecia ser a solução perfeita. Certamente, ele se prontificaria a ajudar sempre que necessitassem de acompanhamento médico, ou quando fosse essencial comparecer à farmácia para adquirir medicamentos, e até mesmo nas ocasiões de realizar as compras necessárias para a casa. Ah, coitadinhos! Estavam profundamente enganados. Os adoráveis idosos, envoltos em uma aura de inocente desconhecimento, estavam completamente alheios às surpresas e desafios que essa mudança iria impor em suas vidas cotidianas. Se tivessem previsto as consequências, jamais teriam dado consentimento para que o filho fosse morar com eles. Esta decisão, tomada sob a luz do amor e da boa intenção, estava destinada a desencadear uma série de eventos e transformações, cuja magnitude eles jamais poderiam imaginar. Os meses foram se esvaindo lentamente. Raul, que antes trabalhava na cidade vizinha, encontrou-se desempregado, já que a logística diária de deslocamento havia se tornado inviável. Decidido a buscar trabalho localmente, ele inicialmente se dedicou com fervor à procura de emprego. Contudo, conforme o tempo avançava, uma acomodação insidiosa se instalou. O sofá, que antes era o recanto aconchegante dos pais, onde compartilhavam a alegria de assistir às suas novelas favoritas todas as noites, gradativamente cedeu espaço. Agora, era o filho quem dominava aquele lugar. Ele passava o dia todo deitado confortavelmente enquanto mergulhava no mundo do futebol. O casal de idosos encontrava-se cada vez mais deslocados em seu próprio lar. Lina, com sua coluna latejando dolorosamente, passava incontáveis horas em pé, dedicando-se à árdua tarefa de lavar uma enorme pilha de roupas sujas de seu filho. Ao seu lado, Ramesh, em um esforço para auxiliá-la, confrontava os limites de sua saúde já debilitada. Acometido frequentemente por tonturas avassaladoras, ele se via obrigado a interromper suas atividades e se deitar para recuperar-se. Devido à idade avançada, o paladar de Lina já não era mais tão aguçado. Às vezes, ela errava na quantidade de sal durante o preparo das refeições. Esses pequenos erros culinários costumavam ser a fonte de irritação para seu filho. Em um dia específico, Lina preparou com carinho o prato favorito de Raul. Contudo, após provar uma garfada, Raul, visivelmente irritado, descartou a comida no lixo, alegando que nem um cachorro comeria aquilo, e que ela era incapaz até para preparar uma boa refeição. Essas palavras ásperas fizeram Lina desabar em lágrimas. Ao testemunhar a cena, o pai Ramesh, tomado por uma onda de nervosismo, levantou-se com a intenção de repreender Raul. No entanto, foi surpreendido por um empurrão do filho, que lhe ordenou agressivamente que ficasse calado. A realidade do casal se transformara dramaticamente. Anteriormente, a casa, que era exclusivamente deles, refletia amor e carinho. Agora, estava saturada com os xingamentos, reclamações e palavrões de Raul. Lina, mergulhada em desalento, dormia enquanto as lágrimas percorriam seu rosto. Ela se esforçava para entender como o filho, a quem havia dedicado uma educação alicerçada em respeito e boas maneiras, amado e feito de tudo para ver feliz, havia se tornado uma pessoa irreconhecível. Aquele homem diante dela não parecia ser seu filho. Certamente não era o mesmo Raulzinho que ela havia criado com tanto zelo e amor. Durante o silêncio da noite, suas orações eram sussurros de desespero. Ela rogava por uma melhora, um retorno à normalidade.
mas as circunstâncias pareciam apenas se deteriorar. Cada dia que passava, trazia consigo uma nuvem mais densa de desesperança, fazendo com que Lina se perguntasse onde havia errado e como poderia, se possível, reconduzir seu filho de volta ao caminho de luz que ela tanto havia sonhado para ele. A situação na casa estava tornando-se cada vez mais insustentável, a ponto de não poderem mais receber visitas. Sempre que a vizinha Maia, preocupada e atenciosa, batia à porta, Raul, com uma frieza cortante, mandava-a embora, alegando que a família não estava em condições de receber visitantes. Maia, cada vez mais inquieta, sentia-se impotente. Já fazia um bom tempo que não conseguia estabelecer qualquer contato com Lina ou Ramesh, e sua preocupação aumentava a cada dia que passava sem notícias deles. Ela, porém, estava longe de imaginar a realidade sombria que envolvia o casal. As coisas tinham piorado drasticamente desde que Raul assumira o controle financeiro da casa. Com um comportamento cada vez mais autoritário e egoísta, ele tomou posse do cartão bancário dos pais, passando a controlar todos os gastos domésticos. O dinheiro, que antes era cuidadosamente destinado a medicamentos necessários para a saúde do casal, agora era dissipado por Raul em bebidas e cigarros, sem qualquer consideração pelo bem-estar dos pais. Enquanto isso, a vida de Lina e Ramesh se resumia a momentos de choro e desolação, confinados na solidão de seu quarto. Consolavam-se apenas com a presença um do outro, alheios ao fato de que o pior ainda estava por vir, um desdobramento que testaria ainda mais a sua resiliência e força. Um dia, Raul levou uma mulher para dentro de casa, uma figura um tanto quanto vulgar. Eles se isolaram por horas no quarto. E quando a mulher finalmente partiu, Lina tentou repreender seu filho Raul, enfatizando que aquela era uma residência familiar e que não se deveria trazer estranhos para dentro. Enfurecido, o homem explodiu em gritos, declarando estar exausto da constante interferência de dois velhos ranzinzas. Em um ímpeto de raiva, ele começou a empacotar algumas roupas dos idosos em uma sacola, proclamando que os levaria ao lugar onde já deveriam estar há tempos. Com um tom severo e gestos bruscos, envolto em uma frieza implacável, o filho exigiu que os pais subissem em sua moto. Lina, com lágrimas nos olhos, observou a resistência de seu marido Ramesh e suplicou a ele que acatasse a ordem, temendo as consequências de uma recusa. Os idosos, resignados, embarcaram na moto, incertos sobre seu destino, mas sem alternativas senão acatar. Ao chegarem, foram confrontados com uma realidade avassaladora. O filho havia parado em frente a um asilo. Com uma frieza desumanizante, ele os forçou a descer. A dor da situação era evidente, e os transeuntes que presenciavam o ocorrido demonstravam preocupação e confusão diante daquela cena impactante. Com dificuldade, o pai idoso tentava descer da moto. Suas pernas frágeis tremiam sob o peso do tempo. Ao seu lado, Lina, com olhos cheios de preocupação, estendia a mão tentando ajudá-lo, enquanto as lágrimas marcavam seu rosto. O filho, impaciente e insensível, vociferava ordens para que se apressassem, alegando estar ocupado demais para esperar. Finalmente, quando o pai conseguiu descer, Raul, sem um pingo de compaixão, lançou na rua as bolsas com as poucas posses dos pais, como se descartasse um lixo indesejado. Ramesh, com o coração despedaçado, observava o filho se afastar, desaparecendo no horizonte, enquanto lágrimas de dor e incredulidade escorriam por seu rosto envelhecido. Em sua mente, ele buscava, sem sucesso, entender como seu menino, outrora tão amável, havia se transformado naquela figura cruel e desalmada, que agora lhe virava as costas, deixando seu coração despedaçado. Com um aperto no peito, a mãe apressou-se para recolher as bolsas espalhadas pelo chão. Naquele instante, uma escuridão os envolvia, restando-lhes apenas a companhia mútua e as bolsas desordenadas ao redor. A dor era avassaladora. As lágrimas fluíam sem controle. Unidos, eles caminharam em direção ao asilo, em busca de algum tipo de ajuda. Sem dinheiro e sem rumo, a situação era desoladora. Ao perceberem a chegada do casal de idosos, desamparados e em lágrimas, os cuidadores do asilo prontamente se mobilizaram para prestar assistência, preocupados em entender o que havia ocorrido. Lina estava tão abalada que mal conseguia articular palavras. Dominada por um desejo incontível de chorar,
se entregava ao lamento profundo. O desespero a consumia a tal ponto que respirar se tornava uma tarefa árdua. Para acalmá-la, foi necessário administrar um calmante, um pequeno alívio em meio à tempestade de emoções. Após um momento de calma, Ramesh, com a voz embargada pela emoção, relatou o que havia acontecido. A equipe do asilo, composta por dedicados cuidadores e enfermeiros, ouviu atentamente. Acontece que nosso filho nos abandonou na rua como se fôssemos lixo, como um lixo desprezível em qualquer lixeira. Quando ele nos deixou ali, senti uma punhalada no coração. Foi uma frieza brutal. Era como se ele jogasse embalagens vazias em um lixão, sem sequer olhar para trás. Nós o criamos com tanto amor. Como ele pôde nos desprezar assim, como se fôssemos móveis velhos, sem nenhum valor? Dói muito. É uma dor que parece que rasga até a alma. É muito triste. A gente faz de tudo para criar bem um filho. Investe nele todos os seus sonhos e esperanças, para depois simplesmente ser descartado como um objeto sem utilidade. É uma traição que dilacera, uma desilusão tão profunda que sufoca a gente. Não desejo essa angústia a ninguém, nem ao pior dos meus inimigos. Lina e eu vivíamos tranquilos, só nós dois. Até que num dia qualquer, nosso filho, que havia passado mais de 8 anos sem nos visitar, apareceu. Ele disse que voltaria para nossa casa, para viver conosco temporariamente. Havíamos ficado extremamente felizes. Nosso coração se encheu de alegria. Mas agora, essa alegria se transformou em um pesadelo. Ele nos forçou a subir na moto e nos trouxe até aqui. Fiquei buscando em seus olhos algum sinal do filho que eu conhecia, algum lampejo de humanidade, mas não havia nada. Apenas o vazio, a covardia. Ele simplesmente nos abandonou ali na rua, como se estivesse descartando um lixo. Eu não consigo entender. Como pode um filho fazer isso com seus próprios pais? Como pode alguém esquecer de tudo que compartilhamos, de todos os momentos que vivemos juntos? É uma dor que não tem como explicar, uma ferida que não sei se algum dia irá cicatrizar. Eu só sei que dói demais. Dói demais ser rejeitado pelo próprio filho. Ao absorverem a cruel realidade, não conseguiram conter as lágrimas, que escorriam livremente por seus rostos, marcados pelo espanto e pela dor. A notícia sobre a atitude impiedosa do filho gerou uma onda de indignação entre eles. Palavras de revolta e sede de justiça ecoavam pelo ambiente, enquanto todos lutavam para entender como algo tão cruel poderia ter acontecido. Enquanto isso, em um quarto tranquilo, Lina permanecia imóvel na cama. Seu olhar perdido no vazio refletia um desespero profundo. O mundo ao seu redor parecia ter perdido suas cores, mergulhando em um sombrio preto e branco. Memórias de momentos felizes com seu filho Raul, repletos de risadas e brincadeiras inocentes, desfilavam em sua mente. Ela se perguntava, com um coração dilacerado, onde tudo havia dado errado, onde eles haviam falhado. Em outro canto do asilo, movidos pela indignação e um senso de justiça, os médicos e cuidadores se reuniram para examinar as imagens das câmeras de segurança. Ao testemunharem a cena chocante, ficaram completamente perplexos. As lágrimas caíam livremente, um testemunho mudo da covardia inacreditável que haviam presenciado, marcando um momento de profunda tristeza e revolta. Eles observavam a cena repetidas vezes, tentando absorver a realidade do que estava diante de seus olhos. Parecia surreal, quase inacreditável. Como alguém poderia ser tão insensível, tão desumano? Incapazes de ignorar o horror diante deles, decidiram notificar a polícia. Quando as autoridades chegaram e assistiram à gravação, a emoção também tomou conta deles. O policial, com um misto de tristeza e indignação,
balançou a cabeça incrédulo com a cena de abandono que se desenrolava diante de seus olhos. Era um testemunho chocante da crueldade humana, e todos os presentes compartilhavam da mesma sensação de pesar e incredulidade. O policial, com uma expressão preocupada em seu rosto, tentou iniciar uma conversa com Ramesh para entender melhor a situação. Sua principal preocupação, além do abandono, era se havia algum tipo de maus-tratos envolvido. Ramesh, por sua vez, sentia uma forte necessidade de proteger seu filho e, com um olhar cansado, pediu ao policial que deixasse o assunto de lado. Ele assegurou que tudo estava bem agora e que o mais importante era que estavam sendo bem tratados no asilo. Apesar da insistência das autoridades, o idoso não quis revelar o nome de seu filho, deixando o policial intrigado e preocupado com o mistério que pairava sobre a situação. Enquanto isso, Lina, que estava presente durante o interrogatório, encontrava-se em estado de choque profundo. Ela não conseguia articular sequer uma palavra. Seu corpo permanecia imóvel, como se estivesse em um estado de completa desconexão com a realidade, deixando todos ao seu redor preocupados com seu bem-estar emocional. Os policiais, perplexos diante da complexidade do caso, perceberam que teriam que assumir a investigação por conta própria. Com um peso em seus corações, deixaram o asilo naquela tarde, cada um carregando consigo a missão de fazer justiça. Quando a noite chegou, Ramesh, compartilhando um leito ao lado de Lina, procurava consolá-la. Com ternura, ele enxugou as lágrimas que rolavam pelo rosto dela e sussurrou palavras de conforto, prometendo que tudo ficaria bem. A manhã seguinte, amanheceu chuvosa e fria, envolvendo o ambiente em uma atmosfera sombria. Ramesh, atento ao bem-estar de Lina, cuidadosamente cobriu-a com um cobertor, pois sua pele estava gelada. Ali, ao lado dela, ele encontrava um refúgio de conforto em meio à tempestade emocional que o cercava. No horário marcado, o enfermeiro chegou para administrar o medicamento deles. Ramesh, preocupado com o estado de Lina, levantou-se e a chamou suavemente. No entanto, não obteve resposta. Com uma sensação de apreensão, ele atribuiu a ausência de resposta ao efeito dos calmantes que haviam sido administrados anteriormente, imaginando que ela estivesse profundamente adormecida. Quando o enfermeiro se aproximou para acordá-la, levou um susto terrível. Lina estava gelada e imóvel. Infelizmente, ela havia falecido enquanto dormia. Ramesh estremeceu intensamente. Suas pernas ficaram bambas pela notícia que ele relutava em acreditar. As lágrimas começaram a jorrar dos cantos de seus olhos, transformando-se em um choro desesperado que ecoava pelo corredor. A dor que ele sentia era avassaladora, uma tempestade de emoções que o consumia. Desamparado, Ramesh clamava pelo nome de Lina, como se esse ato simplesmente pudesse trazê-la de volta para ele. Os enfermeiros correram para o seu lado, preocupados com o estado emocional do idoso. Eles tentavam de todas as formas acalmá-lo, segurando suas mãos trêmulas e oferecendo palavras de consolo. Lina era mais do que apenas alguém importante em sua vida. Ela era seu porto seguro, seu motivo de viver. Ele se perguntava em agonia por que ela tinha feito isso com ele, por que o abandonou quando mais precisava dela. A incredulidade dominava seus pensamentos, enquanto ele continuava clamando pelo nome dela em meio ao pranto. Um dos enfermeiros, vendo o sofrimento insuportável de Ramesh, administrou um medicamento para acalmar seus ânimos e ajudá-lo a encontrar o tão necessário repouso. À medida que a medicação fazia efeito, as lágrimas ainda perduravam em seus olhos, mas sua exaustão emocional o levou finalmente ao sono. Ramesh adormeceu com a dor no coração e o desejo profundo de que, ao acordar, tudo isso não passasse de um terrível pesadelo. Ele não conseguia imaginar sua vida sem Lina, e a ideia de acordar sem ela era uma realidade que ele não queria enfrentar. Naquele fatídico dia, um profundo pesar pairava sobre o asilo, como se um véu de tristeza tivesse se estendido sobre todos os seus ocupantes. O motivo de tal melancolia era a partida prematura de Lina, uma alma gentil e amável que não merecia de forma alguma suportar o fardo dos acontecimentos que a afligiram. Sua ausência deixou um vazio indescritível no coração de cada um que soube de sua história. Após a dolorosa despedida de Lina,
a transformação de Ramesh foi notável e angustiante. Ele se isolou do mundo, buscando refúgio na solidão, como se quisesse evitar qualquer forma de contato ou conversa com seus companheiros de asilo. Seu rosto, antes iluminado por um resquício de esperança, agora estava marcado por um olhar profundamente triste, que refletia a perda irreparável que abalara sua existência. O brilho em seus olhos havia se apagado, deixando para trás apenas a sombra da tristeza que o consumia. Era como se a alegria tivesse abandonado seu ser, substituída apenas por um silêncio pesaroso que ecoava em seu interior. Após uma semana do terrível incidente, o asilo finalmente recebeu notícias que trouxeram alívio para muitos. Um eco de justiça ressoava intensamente pelos corredores. Raul havia sido identificado e localizado pelas autoridades. As consequências de suas ações eram graves, e ele foi preso e indiciado por 3 crimes distintos: abandono de incapaz, maus tratos e apropriação indébita de bens. A justiça humana havia cumprido seu papel, mas o destino, em sua lei de retorno, estava prestes a dar ao covarde filho uma grande lição. A situação de Raul tomou um rumo surpreendente quando outros detentos na prisão souberam dos horrores que ele havia infligido a seus próprios pais. A notícia de seus delitos se espalhou entre os presidiários, e alguns deles decidiram planejar uma severa punição. Na prisão, ele experimentou a amarga consequência por seu comportamento. Não foram os anos de prisão que mais o atormentaram, mas sim a dura lição que seus companheiros de cela lhe proporcionaram. Circulavam rumores sobre como ele era tratado pelos outros detentos. Dizia-se que ele havia sido designado para uma tarefa degradante: limpar os banheiros das celas. No entanto, a forma como ele realizava essa tarefa era mais do que chocante. Era uma metáfora cruel de seu próprio caráter corrompido. Ele não usava os métodos convencionais de limpeza. Ele empregava sua própria língua. Era uma punição simbólica e humilhante. A tragédia desse acontecimento serviu como um lembrete sombrio de que as ações têm consequências, e o filho agora estava enfrentando as repercussões de seus atos de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Uma senhora de 68 anos, em plena sanidade, foi internada em uma clínica psiquiátrica por seu filho, que não queria mais cuidar dela. Marília nasceu e cresceu na cidade de Lisboa, em Portugal. Vinda de uma família desestruturada, morava com sua mãe Catarina, que sofria de sérios problemas psicológicos, e com seu padrasto Ernesto, que não passava de um homem alcoólatra e oportunista. O pai de Marília vivia com outra família, e a havia abandonado por volta de seus 5 anos, o que contribuiu para os problemas de bipolaridade da mãe. Com 16 anos, Marília largou os estudos e começou a trabalhar para juntar dinheiro. Ela tinha muito medo de ficar em casa com o padrasto, e na primeira oportunidade, pensava em ir embora daquele lugar. Com seus 18 anos, conheceu Fabrício em um baile da cidade, e com a inocência da juventude, por ele rapidamente se apaixonou. Após alguns meses, os dois passaram a morar juntos em uma pequena casa na cidade. Tudo fluía perfeitamente bem, e estavam na melhor fase do relacionamento. Porém, uma simples notícia mudou tudo. Marília descobriu que estava grávida. Ela ficou extremamente feliz, e não via a hora de compartilhar a novidade com seu namorado. Assim que ele chegou em casa, Marília estava com os olhos brilhantes e um lindo sorriso no rosto. Ela não estava conseguindo esconder tanta felicidade. O rapaz achou estranho, e perguntou o que havia acontecido para ela estar tão animada. Extasiada, Marília lhe contou que estava grávida. Ela estava convicta de que ele iria se alegrar com a notícia, afinal, agora um anjinho estava crescendo em sua barriga. Mas como um balde de água fria, ele lançou suas dolorosas palavras. Ele perguntou se ela estava ficando louca, pois isso não podia ter acontecido, e que iria levá-la em uma clínica no dia seguinte, para resolver aquele problema. Naquele momento, o mundo de Marília desabou. Ela não podia acreditar naquelas palavras. Jamais imaginaria tanta insensibilidade por parte de Fabrício. Seria desafiador, mas ela estava determinada a fazer de tudo por seu bebê, deixando claro ao rapaz que iria levar a gestação até o fim, quisera ele ou não. Fabrício não gostou daquela resposta, porém não disse mais nada, ficando quieto e pensativo a noite toda.
Marília tinha esperanças, pois provavelmente quando a barriga começasse a crescer, Fabrício mudaria de opinião e aceitaria sua gestação. Na manhã seguinte, assim que acordou, olhou para o lado e não viu Fabrício. Pensou que ele havia saído para comprar pão para o café da manhã, mas levou um susto quando se deparou com o armário que estava sem nenhuma de suas roupas. Com um aperto no peito, ela começou a chorar. Jamais imaginou que ele fosse capaz de abandoná-la, ainda mais agora que iriam formar uma família juntos. Ela começou a sentir um emaranhado de sentimentos. Estava angustiada, e sentia muito medo. Em sua mente, um turbilhão de pensamentos a deixava ainda mais insegura. Mas ao colocar as mãos em sua barriga, ela sentiu um sentimento tão gostoso, e uma alegria tão grande, que ela nunca soube explicar. A partir daquele momento, ela jurou a si mesma que iria fazer o possível, para a melhor vida, ao filho dar. Os meses então foram se passando, e a barriga de Marília foi crescendo. Ela se via completamente sozinha, e tudo que tinha, era o seu bebê. A cada mês que passava, mais difícil ia ficando. Marília trabalhava de dia em uma casa de família, e à noite, trabalhava como garçonete em um restaurante. Às vezes, chorava escondida em seu intervalo de descanso. Suas costas queimavam de dor, e seus pés ficavam extremamente inchados por ficar o dia inteiro em pé. Pensamentos ruins vinham em sua cabeça, a fazendo pensar que não seria capaz de aguentar tudo o que estava passando. Mas como consolo, ela olhava para baixo, e via ali todo o motivo de seu esforço. No fim, tudo valerá a pena, ela pensava. Os 9 meses rapidamente chegaram, e no dia 1º de outubro, Lucas nasceu. Era um menino lindo, e muito saudável. Sozinha, e com muita luta e determinação, Marília foi criando Lucas. Ele era seu maior tesouro. Apesar de ganhar muito pouco, nunca deixou que faltasse nada a ele. Trabalhava dia e noite para que pudesse juntar um pouco de dinheiro, e sonhava em dar uma boa formação ao filho. Os anos foram se passando, e assim que Lucas terminou o ensino médio, Marília lhe disse com muito orgulho que ele poderia escolher uma formação superior, pois havia economizado a vida toda para lhe proporcionar uma boa educação. O rapaz ficou muito animado, e disse à mãe que queria cursar medicina. Marília ficou muito feliz e orgulhosa do filho. Sempre achou essa profissão muito nobre, e ter um filho médico seria uma honra para ela. Assim que o ano letivo começou, Lucas ingressou na Faculdade de Medicina em Lisboa, e por ser muito inteligente, conseguiu uma bolsa de estudos que cobria 50% do valor das mensalidades. Com os estudos, ele mal parava em casa. Quando não estava estudando, estava na casa de algum amigo, se divertindo em festas ou namorando. A cada ano que se passava, ela via Lucas se distanciando cada vez mais. Sentia muita saudade dos velhos tempos, e de como Lucas era um grude com ela. Ele sempre dizia que ela era a melhor mãe do mundo, e a tinha como seu porto seguro. Não havia momento melhor do que chegar em casa após um dia exaustivo e se deparar com seu pequenino, vindo correndo ao seu encontro, com os olhinhos brilhantes de felicidade, e com o sorriso mais cativante do mundo. Aquele momento era restaurador para Marília. Mas agora, depois do filho crescido, ela nem se lembrava mais da última vez que ouviu a palavra mãe. Era doloroso para Marília ver seu filho tão mudado. Mas acreditava que poderia ser apenas uma fase que ele estava passando. Talvez depois de formado, estaria mais maduro, e passaria mais tempo com ela. Os anos foram se passando, e Marília buscava nos livros um pouco de conforto para a sua solidão. Ela adorava escrever, e via na escrita a sua paixão. Sonhava em ter seu livro publicado, mas se via diante de tantos gastos, que não havia dinheiro suficiente para investir na publicação. Ela fazia questão de colocar as necessidades do filho sempre em primeiro lugar. Após 6 anos de muito estudo, Lucas se formou. Mas o que era para ser um dia de comemoração e felicidade para Marília, passou a ser o dia em que ela mais chorou em toda a sua vida. A cerimônia de formatura ocorreu às 16 horas de um domingo, e somente às 19 horas, Marília descobriu que seu filho já havia se formado, mas ela não havia sido convidada. Aquele momento foi uma decepção tão grande para Marília, que ela ficou em prantos. Com uma imensa dor no coração, ela ficou aguardando o filho chegar. Queria ouvir da boca de Lucas o motivo pelo qual não a quis convidar. Era por volta das 11 da noite, quando o filho chegou. Quando Lucas explicou o motivo, Marília não pôde acreditar.
Ela preferia nunca ter ouvido aquilo. Seu coração já estava em cacos, e com as palavras do rapaz, ficou tudo ainda mais doloroso. Lucas disse que lamentava, porém o local estaria cheio de pessoas influentes, e de alto poder aquisitivo, e a presença da mãe com aparência simples e humilde, poderia prejudicar suas chances de conseguir um bom cargo em uma clínica renomada, que pertencia ao pai de um de seus amigos. Aquela seria uma excelente oportunidade, e não queria deixar nada atrapalhar seus planos. Marília ficou extremamente magoada com o filho. Jamais esperava uma atitude daquelas. Lucas havia se transformado em uma pessoa totalmente irreconhecível. Com o passar dos anos, Lucas se tornou um médico altamente requisitado. Ele se especializou em psiquiatria, e seguiu uma carreira bem-sucedida como médico psiquiatra. Além de sua carreira em ascensão, Lucas também casou-se com Carla, uma empresária bem-sucedida no ramo imobiliário. Marília já estava com seus 67 anos, quando pediu ajuda ao filho, pois estava morando sozinha em uma pequena casa alugada, e o valor de sua aposentadoria não estava sendo suficiente para pagar o aluguel e se alimentar. Lucas residia em um belo apartamento em um bairro nobre de Lisboa, e embora tenha demonstrado certa relutância, sua esposa o encorajou a aceitar a ideia, apontando que a casa era espaçosa, e que não haveria problemas de Marília ir morar com eles. Marília sentia-se feliz por um lado, pois podia estar mais perto do filho, porém passava a maior parte entristecida, vendo a indiferença que Lucas tinha com ela. Já havia se passado um ano, desde que Marília se mudou para a casa de Lucas. Com o passar do tempo, seus reflexos já não eram os mesmos, porém ainda se encontrava lúcida, e continuava escrevendo seu livro. As coisas começaram a mudar, após Marília esbarrar e quebrar um vaso muito valioso da casa. Carla ficou furiosa, e pediu ao marido que tomasse alguma providência, pois ela não poderia ficar lá por mais tempo. O homem então pensou em colocá-la em um lar para idosos, porém sabia que Marília jamais aceitaria. Então ele teve a ideia de esperar a noite chegar, para colocar seu plano em prática. O que ele fez com sua própria mãe, foi inacreditável. No dia seguinte, quando Marília acordou, ela achou que estava sonhando. Viu ao seu redor pessoas estranhas, e alguns enfermeiros. Preocupada, ela tentava entender onde estava, e o que estava acontecendo. Com medo, ela começou a chorar, e procurar ajuda desesperadamente. Um enfermeiro, vendo sua agitação, disse a ela para se acalmar, pois estava tudo bem. Explicou que ali eles iriam ajudá-la, mas que ela precisava cooperar, e tomar todos os remédios que estavam prescritos a ela. Marília então disse ao enfermeiro que havia ocorrido um engano, que estava bem, e apenas precisava voltar para casa. Ela solicitou que ligassem para seu filho, para que pudesse buscá-la. O enfermeiro disse a ela que não era um engano, pois havia sido o próprio filho que tinha solicitado a internação. Meu filho? Isso não pode ser, eu estou lúcida, e com muita saúde. Senhora Marília, me desculpe, mas só estou cumprindo as regras, e há um laudo médico indicando sua instabilidade mental. Sendo assim, a senhora precisa tomar esse remédio. Marília ficou espantada. Queria acordar daquele sonho, mas a cada minuto que passava, percebia que infelizmente tudo era real. Qual é o nome do médico que prescreveu os remédios? Perguntou Marília ao enfermeiro. Ele se chama Lucas. Naquele momento, Marília começou a se sentir mal. Sua cabeça girava, e sentia uma imensa dor no coração. Estava em estado de choque, e mal conseguia respirar. Vendo a situação da senhora, o enfermeiro logo a socorreu, e colocou embaixo de sua língua, um medicamento para acalmá-la. Rapidamente, com lágrimas nos olhos, Marília adormeceu. Lucas havia emitido um laudo atestando a insanidade de Marília. Ele descreveu que ela apresentava problemas psiquiátricos, herdados de sua mãe. Então naquela noite anterior, como de costume, Marília tomou seus remédios para dormir, mas sem entender nada, acordou em um lugar que jamais imaginou. Marília não entendia porque sua vida inteira foi sofrida, e no fim de seus anos, ainda teria que conviver com esse pesadelo. Um golpe baixo vindo do próprio filho. Do filho que eu batalhei tanto para criar. O que mais devo esperar da vida? Com lágrimas nos olhos Marília refletia, olhando pela janela, vendo que agora, nem liberdade mais teria. Seus dias eram cada vez mais melancólicos e dolorosos. A única coisa que lhe fazia sentir um pouco melhor, era escrever seu livro. Marília não tomava as medicações que lhe davam.
Na primeira oportunidade que tinha, jogava os comprimidos fora. Queria permanecer consciente o tempo todo. O filho nunca teve coragem de ir visitá-la e explicar por que havia feito aquilo, e Marília também preferia nunca mais vê-lo. Todas as noites Marília chorava baixinho, sentindo a dor da traição e da solidão. Notando a tristeza daquela senhora, uma enfermeira da clínica chamada Ana tentou consolá-la. Com o tempo a enfermeira percebeu que Marília estava completamente sã, começando ali uma amizade. Ana também já havia passado por várias situações difíceis na vida, e compartilhou sua história com Marília, que desabafou sobre tudo o que estava acontecendo. Ana achou aquilo tudo um absurdo, e ficou chocada com tamanha covardia do filho de Marília. Em um determinado dia, Marília fez um pedido arriscado para a enfermeira Ana. Pediu a ela que a ajudasse a fugir daquele lugar. Ana ficou surpresa com aquele pedido, e explicou que entendia a situação, porém não poderia ajudá-la, pois estaria arriscando seu emprego, e tinha uma filha pequena para criar. Marília entendeu a situação, e pediu desculpas pela inconveniência. Mas aquele pedido não saía da cabeça de Ana. Ela ficou pensando sobre isso durante semanas. Ficava se colocando no lugar de Marília, e sabia que se não a ajudasse, provavelmente ela iria passar o resto de sua vida ali. Então em uma determinada noite, durante seu expediente, Ana ajudou Marília a sair daquela clínica, tomando cuidado para que ninguém a visse saindo. Havia planejado tudo com cuidado, e um carro esperava Marília na porta da clínica, para que pudesse levá-la até a casa da enfermeira Ana. Ana resolveu abrigá-la secretamente em sua casa, pois sabia que se o filho a encontrasse em algum lugar da cidade andando pela rua, a levaria imediatamente de volta para a clínica. No dia seguinte, os enfermeiros da clínica perceberam que Marília havia fugido, e notificaram o filho Lucas. O homem ficou furioso, e pediu que uma investigação fosse realizada, pois sabia que não era possível sair dali despercebida, sem a ajuda de alguém. Após uma semana, as coisas aparentavam estar mais calmas, e para o alívio da enfermeira Ana, ninguém mais tocava naquele assunto. Marília estava extremamente grata por Ana tê-la ajudado. Nunca ninguém havia sido tão boa para ela em toda a sua vida. As duas tinham um ótimo relacionamento, e tinham uma história de vida parecida, já que Ana também havia sido abandonada pelo marido, e criava sozinha a filha Laura de 9 anos. Laura adorou conhecer Marília, e com pouco tempo começou a considerá-la como sua avó. Enquanto Ana ia para o trabalho, as duas ficavam em casa fazendo companhia uma para a outra. Finalmente Marília se sentia um pouco feliz e amada, apesar de tudo que o filho havia feito a ela. Mas ela não queria ficar relembrando do passado, e agora estava focada apenas em ajudar a criar a pequena Laura, e ajudar Ana, nos afazeres da casa. Ninguém podia descobrir que Marília estava lá, então ela evitava sair de casa. Ana voltava do trabalho às 6 da manhã, mas em um determinado dia, todos estranharam, pois era por volta das 20 horas, e Ana já estava em casa. Ela chegou muito triste, e anunciou que havia sido demitida, pois descobriram que ela havia ajudado Marília a fugir. Marília começou a chorar, pois não queria ser a causa dos problemas daquela casa, e se lamentou muito pelo ocorrido. Queria voltar na clínica e depor a favor da enfermeira, dizendo que não havia sido culpa dela, para que pudessem recontratá-la. Mas Ana não a deixou fazer isso, e disse que não precisava se desculpar, e nem se preocupar, pois rapidamente ela iria conseguir um novo emprego, e tudo estaria bem novamente. E assim Ana fez. Ela saía todos os dias, à procura de um novo emprego. Mais uma semana já havia se passado, e Ana continuava desempregada. Marília conseguia sentir o desespero de Ana, apesar de ela tentar disfarçar, dizendo que estava tudo bem. Marília sentia-se agoniada, carregando consigo o peso da culpa por aquela situação. Tentava imaginar uma forma para ajudá-la, e queria comprar um pouco de alimento para casa, mas o cartão de sua aposentadoria estava sob os cuidados de Lucas, a impossibilitando de receber. Olhando pela janela, Marília viu as flores do jardim e teve uma ideia. Após Ana ter saído de casa, e aproveitando que Laura estava na escola, Marília colheu algumas flores, fez um arranjo, e saiu para vender. Queria conseguir um pouco de dinheiro para ajudar nas despesas da casa, afinal, tudo o que estava acontecendo era por sua culpa. Marília pegou as flores, e dirigiu-se a uma região onde seu filho dificilmente passaria. Lá ela ofereceu as flores aos pedestres que transitavam pelo local. Ela passou o dia todo vendendo as flores, e só faltavam algumas para acabar. Estava muito animada, afinal, seu plano estava dando certo.
Foi por volta das 17 horas que Marília conseguiu vender todas as flores e estava voltando para casa. Não via a hora de chegar com o dinheiro para Ana e ajudá-la com as despesas. Enquanto isso, Ana havia acabado de chegar em casa com sua filha Laura. Estava muito feliz e queria contar logo a novidade para Marília, pois havia conseguido um novo emprego, com uma remuneração muito melhor do que a anterior. Ana chamou por Marília e a procurou pela casa, mas não a encontrou. Achou muito estranho, pois ela raramente saía. Pensou que talvez tivesse ido dar uma volta e aguardou ansiosa por ela. Mas as horas foram se passando, e a noite foi chegando, e nada de Marília aparecer. Ana começou a desconfiar que Marília pudesse ter ido embora. Ela considerou a possibilidade de que Marília tenha pensado que seria melhor assim, uma vez que haveria uma boca a menos para Ana alimentar. Ana ficou extremamente triste e preocupada com Marília. Não queria que ela partisse. A considerava como sua mãe, e Laura também a adorava. Não entendia por que ela havia feito isso. Passou a achar covardia por parte de Marília, pensando sobre o quanto a havia ajudado, para no fim, ela simplesmente ir embora daquela casa, sem ao menos se despedir. Magoada, Ana ligou a TV para tentar se distrair e esquecer a tristeza que estava sentindo. Ao ligar no canal de notícias, Ana ficou sabendo de um ocorrido que fez seu mundo desmoronar. A notícia era sobre um caso de atropelamento de uma senhora, em uma avenida movimentada de Lisboa. Segundo informações, ela estava atravessando a rua, quando uma moto em alta velocidade a atingiu. Ana não queria acreditar quando viu que aquela senhora era Marília. Naquele momento, ela sentiu-se destruída pela dor que a consumiu. Infelizmente, Marília não resistiu, e faleceu no local. Ela levou consigo a gratidão e o carinho que teve por Ana e pela pequena Laura, que foram sua família de coração. Era para ser apenas um procedimento cirúrgico simples, mas o que aconteceu dentro daquele hospital deixou todos perplexos. José Antônio acordou com uma sensação incômoda. Durante o banho matinal, seu olhar fixou-se em uma pinta estranha e grande que havia surgido em seu corpo. Ela parecia ter aparecido do nada, como se tivesse sido desenhada ali. A pinta, escura e irregular, contrastava com a palidez de sua pele envelhecida. Intrigado e um pouco preocupado, José Antônio decidiu compartilhar sua descoberta com sua filha, Cristina. Ela era uma mulher jovem, cheia de vida, que sempre o visitava em sua casa solitária. A conexão entre pai e filha era forte, e ele confiava nela como seu porto seguro. Ao se sentarem na sala de estar, José Antônio mostrou a pinta a Cristina, que franziu a testa ao vê-la. Seus olhos se encheram de preocupação enquanto examinava atentamente a marca em questão. Ela era uma pessoa cautelosa, e qualquer alteração no corpo de seu pai a deixava apreensiva. "Pai, isso não parece normal", disse Cristina, sua voz embargada por um leve tremor de ansiedade. "Acho que devemos procurar um médico para verificar isso." José relutou inicialmente. Ele era um homem resiliente, acostumado a enfrentar os desafios da vida sem demonstrar fraqueza. Mas o olhar preocupado de sua filha era inegável, e ele sabia que não podia ignorar essa questão. "Você tem razão, minha filha. Vamos marcar uma consulta com o médico e esclarecer essa situação", concordou ele, admirando o cuidado que Cristina tinha com ele. Ela herdara o espírito protetor de sua falecida mãe, sempre disposta a cuidar dos entes queridos. Alguns dias se passaram, até que chegou o dia da consulta. José Antônio e Cristina chegaram ao consultório médico, onde foram recebidos por um profissional sério e competente. Ele examinou a pinta com cuidado, fazendo anotações em seu prontuário. Seus olhos eram experientes, mas José Antônio podia perceber uma pequena expressão de preocupação formando no rosto do médico. Após um breve momento de silêncio, o médico olhou para José Antônio e disse: "Essa pinta é incomum, e embora eu não possa afirmar com certeza, seria melhor removê-la para evitar problemas futuros. É um procedimento simples e rápido. Após a retirada, será possível avaliarmos se é benigna ou não." José Antônio assentiu, confiando na expertise do médico. Porém, uma pitada de ansiedade se instalou em seu coração. Ele não queria preocupar sua filha, mas havia uma parte dele que temia o desconhecido. Cristina, que acompanhava a conversa com atenção, notou a inquietação em seu pai.
Ela sabia que ele era corajoso, mas também tinha o direito de ter suas apreensões. Segurando sua mão com ternura, ela sussurrou suavemente: Pai, estaremos juntos nisso. Tenho certeza de que tudo ficará bem. Vamos cuidar disso juntos, disse Cristina com convicção. As palavras reconfortantes de Cristina acalmaram José Antônio, trazendo-lhe um pouco de conforto. Ele sabia que tinha o apoio de sua filha durante todo o processo. Com um sorriso terno nos lábios, ele agradeceu a ela por estar sempre ao seu lado. Os dias que antecederam a cirurgia foram marcados por uma mistura de ansiedade e esperança. José possuía diabetes e hipertensão, e por isso Cristina decidiu pesquisar a fundo sobre o procedimento, procurando informações para acalmar seu pai e para se sentir mais preparada. Ela queria que tudo corresse bem e que seu pai se recuperasse rapidamente. No entanto, na noite anterior à cirurgia, Cristina teve um sonho inquietante. Ela se viu em um lugar repleto de luz, com seu pai à sua frente, olhando-a com um sorriso sereno. Embora a atmosfera fosse reconfortante, o sonho a deixou perplexa e com uma sensação de incerteza. Ao acordar, Cristina sentiu uma urgência em compartilhar seu sonho com José Antônio. Ela o encontrou sereno, tomando seu café da manhã tranquilamente. Com uma pitada de apreensão, ela decidiu contar-lhe sobre o sonho. Pai, tive um sonho estranho esta noite, começou Cristina, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu te vi em um lugar cheio de luz, olhando para mim com um sorriso. Foi reconfortante, mas também me deixou preocupada. José Antônio ouviu atentamente e seus olhos se encontraram com os de Cristina. Ele colocou a mão sobre a dela, transmitindo segurança e calma. Minha querida, sonhos são coisas curiosas. Às vezes, eles podem ter significados profundos, enquanto outras vezes podem ser apenas reflexos de nossos pensamentos e emoções, explicou ele tentando acalmá-la. Ela sabia que a cirurgia era considerada simples, mas havia uma voz interior que sussurrava dúvidas e preocupações. O sonho intensificou esses sentimentos, deixando-a com um nó na garganta e com um mau pressentimento. Mas pai, eu estou com medo. Medo de que algo dê errado durante a cirurgia, confessou ela, lutando para manter a voz firme. E se eu estiver ignorando um aviso? Minha querida, a vida é uma sucessão de incertezas. Mas temos que confiar nos profissionais de saúde que estão cuidando de nós. Eles dedicam suas vidas a ajudar os outros. Além disso, sonhos nem sempre são premonições. Eles podem ser apenas fragmentos de nossos pensamentos e medos, misturados em um cenário desconhecido. Cristina sorriu, tentando evitar transmitir sua insegurança ao pai. Mas por dentro, uma inquietação a consumia. Aquele sonho havia sido muito estranho e ela não conseguia tirar ele da cabeça. Aos poucos, o peso de suas preocupações começou a se dissipar lentamente, e ela decidiu confiar nas palavras de seu pai, acreditando que tudo ficaria bem. No dia da cirurgia, Cristina passou cedo na casa do Sr. José para levá-lo até o hospital. Estava um dia ensolarado e muito bonito. Antes que ele entrasse na sala de cirurgia, ela o tranquilizou, lembrando-o de que tudo seria rápido e indolor, e que ela estaria bem ali, aguardando ansiosa por ele. Apesar de seu próprio nervosismo, ela manteve uma expressão confiante, determinada a ser o pilar de força que seu pai precisava. Enquanto Cristina aguardava ansiosamente na sala de espera, o tempo parecia arrastar-se lentamente. O médico havia explicado que a cirurgia seria rápida, mas parecia estar demorando mais que o necessário, e isso já estava deixando Cristina nervosa. Ela alternava seu olhar entre o relógio e a porta da sala de cirurgia, contando os minutos que já haviam se passado, esperando que a qualquer momento seu pai surgisse, ileso e sorridente. A sala de espera estava repleta de pessoas, cada uma com sua própria preocupação e apreensão. O ambiente ecoava com sussurros de conforto e esperança, mas tudo isso parecia desvanecer-se diante dos ouvidos de Cristina. Ela estava imersa em seus próprios pensamentos e tinha receio de que seu sonho pudesse representar algo. Cristina procurava qualquer distração para acalmar sua agonia. Olhava para as revistas desatualizadas espalhadas pela mesinha de centro, mas as palavras e imagens pareciam embaçadas e insignificantes. Seu olhar se voltava para a televisão no canto da sala, onde um programa qualquer tentava captar sua atenção, mas suas preocupações eram grandes demais para serem dissipadas por meras distrações.
A previsão de tempo de duração da cirurgia seria de 30 minutos, mas 50 minutos já haviam se passado. Cristina se debatia entre a esperança e o medo. Cada batida de seu coração era acompanhada pela dúvida. Por que está demorando tanto? Será que teve alguma complicação por ele ter diabetes? Sua mente era um turbilhão de pensamentos sombrios, alimentados pela incerteza e pela falta de controle sobre a situação. Finalmente, a porta imponente da sala de cirurgia se abriu. Cristina, com o coração batendo mais forte ainda, levou sua atenção ao médico que se aproximava com uma expressão solene. "Quem é a família do Sr. José Antônio?" o médico perguntou, enquanto seus olhos buscavam entre as pessoas na sala de espera. Cristina levantou-se trêmula, lutando contra a apreensão que ameaçava dominá-la. Sou a filha dele", respondeu com voz vacilante. O médico aproximou-se lentamente com a notícia pesando em seus ombros. Seus lábios moveram-se em câmera lenta, enquanto pronunciava as palavras que mudariam a vida de Cristina para sempre. "Sinto muito, mas houve complicações durante a cirurgia. Seu pai não resistiu e faleceu." O mundo de Cristina pareceu desmoronar diante de seus olhos. Um grito ficou preso em sua garganta, sufocado pelo choque e pela dor que tomaram conta de seu ser. Lágrimas inundaram seus olhos, borrando sua visão e obscurecendo o mundo ao seu redor. Seu corpo tremia com uma mistura de tristeza, raiva e confusão. Cristina cambaleou, sentindo suas pernas fraquejarem sob o peso insuportável da perda. Ela procurou algo para se apoiar, mas tudo parecia fugir de seu alcance. O chão parecia movediço, e a sala de espera parecia um labirinto sem saída. O desespero a envolveu como uma sombra sufocante. Pessoas à sua volta murmuravam palavras de consolo, tentando alcançar sua alma dilacerada pela dor. Mas suas vozes eram apenas sussurros distantes, incapazes de penetrar o véu de tristeza que a envolvia. A vida que ela conhecia, tão cheia de amor e conexão, havia sido despedaçada em um instante. Cristina se lembrou das últimas palavras que trocara com seu pai antes da cirurgia, as palavras cheias de esperança e confiança. Agora, tudo parecia irônico e cruel. Ela questionava sua própria intuição, se deveria ter seguido seu pressentimento de que algo estava errado. A culpa começou a pesar sobre seus ombros, misturando-se à tristeza que a consumia. O tempo parecia suspenso, como se o universo tivesse congelado nesse momento de dor. Cristina lutava para encontrar uma maneira de continuar, de aceitar a realidade que lhe fora imposta. Mas o vazio em seu peito parecia insuperável, uma ferida aberta que nunca cicatrizará completamente. No entanto, em meio ao caos de suas emoções, uma voz familiar e amada cortou o silêncio ensurdecedor. "Cristina, o que aconteceu? Por que você está tão abalada?" Cristina quase não conseguiu acreditar no que estava vendo. Seu pai, José Antônio, estava diante dela, vivo e bem. Seus olhos se arregalaram de surpresa e alívio, enquanto ela lutava para processar o que estava acontecendo. Com uma mistura de incredulidade e alegria, Cristina correu para abraçar seu pai, agarrando-se a ele como se sua vida dependesse disso. Lágrimas de felicidade misturaram-se às lágrimas de tristeza que ainda manchavam seu rosto. Confuso e surpreso, José Antônio explicou que a cirurgia tinha sido um sucesso e que havia demorado tanto, pois o médico cirurgião precisou atender uma emergência que surgiu com outro paciente. Ele não conseguia entender a intensidade das emoções de Cristina, mas estava feliz por ter corrido tudo bem. Após o grande susto, Cristina sentiu-se revoltada. Furiosa e indignada com o equívoco grotesco do médico, ela foi confrontá-lo. Cristina o acusou de negligência e incompetência, exigindo justiça pelo trauma emocional que havia sido imposto a ela. O médico se desculpou repetidamente, envergonhado por seu erro, e explicou que ali havia outro paciente chamado José Antônio. Mas apesar das sinceras desculpas do médico, nenhuma palavra poderia apagar a aflição que Cristina experimentara. Ainda furiosa, ela não aceitou as desculpas, e prometeu que faria de tudo para responsabilizar o hospital por esse erro tão cruel. No entanto, o médico, embora abalado por suas palavras, tentou acalmá-la. Ele explicou que o erro fora uma coincidência infeliz e que medidas seriam tomadas para evitar que algo assim acontecesse novamente. Ele pediu a Cristina que considerasse a situação de uma perspectiva mais ampla,
que refletisse e agradecesse a oportunidade de poder ter o pai ao seu lado novamente. Cristina, peço perdão outra vez pelo equívoco, mas você deveria se sentir privilegiada por ter uma segunda chance junto ao seu pai, pois agora, outra filha estará chorando no seu lugar. Cristina ficou em silêncio, e as palavras do médico ecoaram em sua mente, a fazendo refletir. Ela se colocou no lugar da família do José Antônio que acabara de falecer, imaginando a dor que iriam sentir ao receberem a triste notícia do óbito. Cristina então se deu conta que, na verdade, ela foi uma grande afortunada, pois, diferente dela, a história de outra filha, infelizmente, não pôde ter um final feliz. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!